Fala, seus marados na tranquilidade! Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. Aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, Rafa. Você também? Estou bem também, graças a Deus. Quem que matou o Bozo, irmão? Talvez o pajé, né? Ele é a nossa máquina do tempo, nosso Delore, nosso camarada Queridão. Tudo bom, Queridão? Fala, tranquilo, mano, daquele jeito. E hoje, ó, nostalgia, hein, mano? Bom, total, hein? Nostalgia e atualidade, né? Pra caralho, não, é. Tem um percurso aí muito foda, aí, muito foda. Vamos que Isso a gente vamos. vai ficar sabendo agora. Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado mais que especial de hoje. Porra, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Moderno, baixista do Dead Fish. Seja muito bem-vindo, mano. Boa noite aí, galera. Valeu pelo convite aí, obrigado. Primeiramente, satisfação. Obrigado por ter aceitado vir conversar com a gente. Saber Tamo que aí. a gente acompanha seu trabalho há muito tempo. Valeu. Já tamo fica muito junto. abarrotado lá no show do Coelho Limão, lá nos meados de 2000, no hangar ali. E muito obrigado, viu? Valeu, eu Pô, agradeço. eu agradeço também, irmão, você ter vindo trocar uma ideia com a É gente. nóis. É bom pra caralho. Aí. E é isso. Mano, só vou fazer um momento jabá aqui. Nosso podcast. A gente tem uma parceria com a Skol. Você que já toma suplementação, quer trocar, tá procurando suplementação, entre em contato com eles, tá? Tem o site deles aí na descrição e tem nosso cupom também, o Donamara10. Qualquer compra que você fizer no site deles, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Cerveja Azul, que é uma casa de música aqui da Moca, música autoral. Já tocou no cerveja já, mano? Algumas vezes. A gente tem uma parceria com eles, não sabe o que fazer no final de semana, entra no Instagram deles ou no site www.cervejaazul.com, vê lá o que vai rolar. Se tem uma banda também autoral, quer fazer um som com os caras, entre em contato lá, manda seu som que os caras vão apreciar e lá marcar uma data bem de boa com você. E também a gente tem uma parceria com o Hugo Brandão, que é um luthier aqui de São Paulo, tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, entre em contato com ele, tem aí na descrição também. A gente tem uma parceria também agora, nova, né, recente, com o Isso com o Nando Vieira. Fernando Vieira, que é um barbeiro, ele atende a domicílio também aqui nessa região de São Paulo, tá? Ele é da Zona Norte especificamente, mas ele vai até você, ele faz corte, cabelo, barba, enfim, ele cuida do visual da galera aí do podcast. Se inscreve no canal, compartilha, tem nosso QR Code também, gosta do nosso trampo, quiser dar uma compartilhada, é sempre de bom grado. E tem o nosso canal de cortes também, né, Pimenta? É isso, Rafoca. Tem nosso canal de cortes aí do Namara Cortes Oficial, pra você que não consegue acompanhar o episódio completo. A gente deixa lá os melhores momentos. E peço que se inscreva, compartilhe, comente lá no nosso canal, ajuda a gente aí nesse projeto. E lembrando que finalizando aqui já vai estar liberado os cortes com o Moderno lá no nosso canal de cortes do Namara Cortes Oficial. É isso aí, Rafoca, meu querido, manda bala. Caralho, e mano, satisfação de te ter aqui, eu ouvi muito sua agradeço. banda, foi o Limão, puta, fez uma Valeu. parte aí da minha juventude. Mas o que Tá parecendo que eu veio sou velho assim, né? Mas o que veio primeiro, mano? A música ou veio o jiu-jitsu, velho? Música A veio música primeiro. mesmo? Aham. Qual que foi o lance? Que Cara, você ouviu de e... coisa de moleque ali, na escola ali, sei lá, 13 pra 14 anos ali, aquele lance de moleque, violão na hora do intervalo ali. Aham. A galera do Coelho, pra quem não sabe, é até engraçado, a gente estudou em um colégio de freira. Sério? Exatamente, sério, não é zoeira. E aí, na capela, tinha um violão e um piano. E a gente sempre ia ali, às vezes matava a aula pra tocar o violão, pegar o violão ali e ficar tocando. E tinha uma freira que era muito gente boa, deixava a gente tocar violão. Que legal, Lá, tá, velho. pelo menos vocês estão aqui, não estão bagunçando e nada. Então a gente sempre tem esse lance de gurizada de colégio mesmo. A gente sempre foi amigo do mesmo colégio, todo mundo do Coelho estudou no mesmo colégio. Então a gente se conheceu ali, veio dali e a música começou assim. Então, um sabe tocar, um ensina o outro, a gente vai aprendendo junto, assim. Todo mundo era meio ruim junto, assim. O que você escutava em casa, mano? Cara, de criança, assim, sem eu escolher, era sertanejo. Porque meu pai a gente é do interior, então o nego escuta- Dourados, né? Dourados, Mato Grosso do Sul, a gente escuta sertanejo, todo mundo escuta sertanejo, rádio, sertanejo, tudo. Então era o sertanejo, o primeiro estilo de música que a gente escuta, mas aí por causa do colégio, aí de novo veio o lance do rock, assim, tudo mais, assim. Mas que caiu na tua mão ali a primeira coisa de rock, assim, que desvirtuou. Cara, assim, rock, aquele filme La Bamba, foi a primeira coisa de rock que já me chamou a atenção, lance de guitarra, assim, tá ligado? Eu era muito criança, e a música La Bamba, o filme La Bamba me chamou a atenção ali, então foi um primeiro start ali. E aí depois era tipo, foi Nirvana, Raimundos ali, a gente pegou aquela geração Ramones e nos anos 90 ali a gente escutava isso, assim. Iron Maiden também pra caralho, assim. Porque em Dourados a gente não tinha um lance de tipo, a gente é do hardcore ou do metal, a gente era do rock. Tudo do Sim. mesmo... Então eu escutava Iron Maiden, escutava Paralamas e Ramones. Espera, tudo do meu balada. Era rock Sim. e a gente escutava. Não tinha esse lance de estilo. Eu morei um tempo em Caraguá, fiquei um tempo lá, uns Sim. meses, na verdade, e lá também era, eu acho que era mais ou menos assim, onde Sim. em Dourados, né, que a galera que curtia rock meio independente, Curtia andava todo mundo rock, junto, porque não tinha exato. muito
uma cidade menor, não tinha muito rolê, então a Não, galera se- sempre se- se Vai ter juntava. o grupo do metaleiro, vai ter duas E pessoas sim, lá sim. e ele vai ficar apartado do resto da galera. Então, todo Pô, mundo escutava foda rock. Minha pra primeira caralho. banda, que não foi o Coelho, até tive uma banda antes do Coelho, a gente tocava exatamente Paralamas, Guns, Black Sabbath, e era isso. Cara, Essa doideira. totalmente As coisas. diversificado. Mas já era o baixo, já. Já era baixo, já baixista, comecei já. como baixo. Assim. E por que baixo? Cara, porque foi o seguinte: primeiro eu comprei um violão, Uhum. tocar violão em casa. Só que aí a galera na minha cidade, todo mundo começou a comprar guitarra. Eu falei, mano, vai faltar Puta, baixista. Mais um guitarrista, né? É, eu Vamos não vou comprar baixo. guitarra também. Eu falei, não vou fazer isso. E aí eu fui lá e fui atrás de um baixo. Falei, vou aprender a tocar baixo. Aham. E aí eu falei, eu vou conseguir mais banda. Porque se todo mundo toca guitarra, Uhum. não tem como ter 3 guitarristas numa banda, né? Não, mercado vai não ficar é o normal. saturado de Exato. guitarrista. Vai sobrar guitarra e vai faltar baixista. né? Exato. E se você for pensar, foi o que aconteceu na minha vida. Porque depois eu entrei no Sugar, entrei no Dead Fish. Sim. Porque eu toco baixo e, Sim. sei lá, estavam precisando de baixista e não sei se tinha tanto, como foi a história, mas Pode crer, mano. sobrou pra mim. E o Coelho, mano? Como começou ali? Montou o primeiro. Cara, o Coelho, a Vocês gente juntaram, a gente é da amigo- escola a ali, gente é né? amigo de escola, mas por incrível que pareça, a gente não montou a banda na época da escola. A gente montou a banda quando a gente saiu da escola. Eu tava morando em São Paulo já, o Bigorna tava morando em Ribeirão, o Fileta tava morando em Rio Brilhante, que é uma cidade do lado, só o Camilo e o Mano moravam na mesma cidade. Só que aí, férias de julho, todo mundo voltou pra cidade, dos pais ali, visitar a família. Dourados não tem nada pra fazer. Cidade pequena. Foi um inverno atípico de muito frio, então a gente não tinha nada pra fazer mesmo. O que a gente foi fazer? Foi tocar. A gente falou, juntou uns instrumentos ali e começou a brincar ali, e dali foi, e a gente montou o Coelho ali. Cara, e o nome, mano? É um nome bem peculiar e bem foda, Sim, assim. então, Bem. na Onde época veio que o essa- Coelho tava nativo, a gente contou várias histórias. Não, mas conta a real pra Na nós. real? Não. Hoje em dia eu vou falar real, porque já foi tanto tempo. Cara, Coelho é o apelido de um amigo nosso. E aí a gente, durante essas férias de julho que a gente montou o Coelho, a gente não tinha pretensão de fazer show nem nada, mas um amigo nosso falou, mano, eu consigo encaixar vocês num show aí, vocês querem? Falou, vamos. A gente precisa de um nome. E a gente pensou, vamos tirar um sarro do Coelho. Primeira coisa que a gente pensou, porque ele era o nosso alvo ali. A gente falou, vamos botar Coelho Limão, então. E aí foi daí, só pra tirar um Vocês sarro nem do Coelho. imaginavam, né? Não, mano? era só pra de zoeira, pra Mas aquele o primeiro Limão, show. Ele veio Porque uma piada o primo- interna de vocês? o primo do Camilo falava que o Coelho era muito feio. Falava, mano, parece que você tá chupando limão toda hora aí. Isso é muito feio. E aí, só pra não ficar a banda Coelho, a gente botou o limão Aham. porque não tem nada a ver. Sim. Pra Aham. ficar estranho. E isso que é muito legal, que é bem uma Nada coisa a ver nada a ver com a com a outra, outra. mas que fica muito legal, tá É, ligado? e aí foi isso. A gente só queria zoar o Coelho, coitado. Você lembra qual que é a primeira música que saiu, mano? Cara, que- por incrível que pareça, a primeira música que saiu, eu sei, porque até falei com a minha mina esses dias. Era uma música que o Camilo já tinha. Porque ele já tinha uma outra banda anterior ao Coelho, e ele e o André são irmãos, o Fileta, então eles já tocavam juntos. E o Quem Matou o Bozo é uma música que já existia antes do Coelho ser formado. É uma música do Camilo que ele tinha. E aí quando a gente montou o Coelho, ele falou, mano, eu tenho uma música aqui. Uhum. E aí foi Quem Matou o Bozo. Agora, a primeira música que a gente fez junto chama Dono de Poço, que a gente nunca gravou. Tem uma música que a gente fez nessas férias de julho, Aham. contando mais ou menos a história que a gente viveu nessas férias de julho. Chama Dono de Poço, foi a primeira música que a gente fez junto, todo mundo, pega um violão na sala, cada um falou uma parada. Mas a gente nunca gravou ela. Mas a primeira música valeu, Mas sei lá, antes foi o de- Bozo. Mas antes de começarem a compor as músicas próprias, vocês tocavam bastante cover, né? Ah, só cover. Né? Só cover. O nosso primeiro show foi lá, metade Raimundos e metade Ramones. Pra ter erro, né? E aí depois aí a gente chegou a ter uma folha frente e verso de sulfite só de música. E aí nesse meio tinha Blink, tinha Green Day, tinha Dead Fish. Que ironia desse destino, né? Aham, pra você ver, né? Tinha muita coisa aí. Aí de lá vocês começaram com. Aí, pô, quando é que deu start? Falei assim, mano, vamos começar a fazer música própria. Porque tem aquela coisa, a gente sempre Cara, fala, a né? gente nunca pensou, vamos fazer música própria pra termos uma banda pra gravar alguma coisa. A gente começou a fazer música pra tirar sarro um do outro, pra contar histórias que a gente tinha na nossa cidade. Sim. Uhum. Então, a intenção nunca foi ter uma banda de verdade. Assim, a gente só fazia música. Como eu falei, eu morava em São Paulo, os caras estavam longe. Então, às vezes, eu fazia uma música, ligava pro cara, não tinha internet em casa, eu ligava, telefone fixo, falou, mano, olha a música que eu fiz pra tirar sarro de não sei quem. Cantava pro Mano, pro Camilo, puta, que legal, a hora que vocês vêm aqui nas férias, a gente faz, termina. E foi meio isso, a gente fez só as músicas por diversão, só porque a gente achava legal ter esse registro de umas brincadeiras nossas, piada interna, várias coisas que eram... Sim. Muita coisa do Coelho, ainda mais no primeiro disco, é piada interna, assim. Não, dá pra perceber pra caralho. Aham. Então é a gente se sacaneando, tirando sarro um do outro, fazendo música
Um faz uma música pra tirar meu sarro de mim, a gente faz do outro ali e vai, tá ligado? Engraçado você falando isso, Foi porque bem sem assim, querer. que eu vejo muita banda, né? Tipo, não, vou formar uma banda, vamos compor, não sei o que lá, e tipo assim, pô, os caras não saem do lugar, né? Aí, tipo, vocês, mó, tipo, de Não, boa, a de gente brincadeira, foi tipo. tudo muito na cagada, assim. Então a gente foi fazendo as músicas de sacanagem e tal. E aí a gente, alguém, eu não lembro quem falou, mano, eu consigo um jeito de a gente gravar isso aqui. Eu conheço um cara que ele tem uma mesinha, a gente consegue gravar. Ele falou, vamos gravar então só pra ter o registro. Aquela, a da A demo, né? primeira demo. Ah, A gente gravou a demo. Nessa brincadeira a gente levou o Fist pra Dourados. E aí o Fist gostou da gente, ele falou, vou levar vocês pra Jundiaí. E era abrindo um show pro CPM, pro Dead Fish e o Fist. A gente levou essa demo. Essa demo a gente levou 50, vendeu 50 no dia. E aí o Nick falou, pô, vamos gravar um EP aí, vamos gravar um split. Rolava muito split naquela época. Sim. E aí foi daí que a gente entrou na Oba e começou a falar, tá, dá pra gravar alguma coisa, então alguém quer gravar a gente e tal. Foi tudo muito sem querer, assim. A gente fez tudo muito... A gente nunca planejou, vamos gravar um disco, vamos assinar com um selo, uma gravadora independente, vamos mandar a demo. A gente não mandou demo pra ninguém, cara. A gente nunca mandou demo pra ninguém. O Nick viu a gente tocando, ele já conhecia a banda, achou legal e chamou a gente pra gravar. Ô, Rafa, você lembra quando você escutou o Coelho pela primeira vez? Como é que você conheceu o Coelho? É muito tempo, né? Quanto que ano que foi? Cara, o primeiro O CD primeiro disco é 2004. 2004. 21 anos. Eu lembro porque eu tinha uma amiga minha, uma menina que eu tinha conhecido do prédio vizinho que virou amiga, e ela, tipo, pô, bonezinho truck e tal, não sei o que, eu já curtia rock, mas eu não conhecia muito a galera, tipo, do underground ali. E ela falou assim, pô, mano, tem uma banda e tal, começou a falar de som dela, pô, tem uma banda muito foda, mano, que eu gosto muito, é o Fist e tem outra que é o Quail. Eu falei, nossa, mano, os nomes estranhos, né, mano? Ela falou, não, tem uma fitinha cassete aqui que eu gravo. Mano, me deu uma fitinha cassete. Legal. Assim, aí tinha Prego e First Gump. E aí do Fist tinha, acho que, Na Madrugada e uma outra música deles lá. Aí eu falei, caralho, que foda, mano, não sei o que, pá. Aí acho que era, não era Fresh, que a Fresh não tinha na demo, né? Não, na Forja não tinha Foi demo. Prego e uma outra. Aí eu sei que aí ela mostrou pra mim, eu falei, caramba, eu falei assim, eu vou comprar o CD na galeria e tal, não sei o que, vamos lá, a gente comprou o CD assim, aí a gente foi na casa dela escutando, mano. Eu falei, caralho, que foda, velho. Porque, sabe assim, tipo, o que era legal do Quail, que, mano, era tipo um hardcore, tipo, sem frescura, e falando uma monte de bobagem, tá ligado? Sim. Assim, tipo, e era uma coisa que conversava com a gente que tinha 15, 16 anos ali na época, né? Coisa de moleque ali. Mano, eu pirei no Quail, assim, tipo, aí, tanto que quando a gente formou uma banda lá, nossas bandas, assim, de influência, assim, direta ali, de tocar e assistir, ver banda, era tipo Quail, Fist e o Worms, que era do Criolo, né? Aí, tipo, uma vez tava com o Manga no metrô, né? Daí eu falei, caralho, Manga, porra, mano, o Fist, o Quail e o Worms pra mim, mano, são as bandas mais legais, assim, que a gente tem de influência, assim. Dele, os caras tá voltando de van, aí eu tô voltando de metrô. Mas é normal isso. Mas eu voltar de metrô, eu volto até hoje de metrô pra casa. Mesmo, não dá nada, é isso. Não, outro dia o Dead Fish, a gente tocou no Sesc Campo Limpo, e eu e o Rodrigo voltamos de metrô, cara. E a galera olhou assim, falou, cara, você vai de metrô aqui, velho? Que legal, a velho. gente, pô. E o legal, assim, você tava falando lá quando vocês vieram, que vocês, assim, né, fizeram trampo com a Oba e tal, e o mais difícil que fizeram do Sul, né? Pelo menos a maioria da Mato galera. Grosso do Sul. Não, eu digo, a banda era do Sul. Não, Mato Grosso do Sul, é Centro-Oeste ali, velho. É Centro-Oeste, eu sou um bosta, eu não ali, manjo cara. muito de geografia, mas é distante pra caralho de São Paulo. 1000 quilômetros Isso que eu achei incrível, assim, eu falei, caralho, mano, esse cara, mó rolê. Tipo, uma banda achada, tipo, do Mato Grosso, né, tudo mano? pra não dar... Mato Grosso do Sul, bicho, por favor. A gente tinha tudo pra ninguém descobrir a gente lá, que a gente tava no Mato Grosso do Sul, terra de sertanejo, se você conseguir... Tem um monte de artista sertanejo famoso de lá, Luan Santana, Ana Castela, todo mundo é de lá. Mas rock, nos anos 2000, não tinha, então a gente era uma banda muito improvável em qualquer cena, assim, tá ligado? Muito improvável. E como foi a gravação do primeiro disco? Vocês gravaram aqui, né? Gravou em Jundiaí, no mesmo estúdio que o Fist gravou Finais Iguais. Sim. Porque como a gente era da Oba e tal, eles já tinham esse esquema do estúdio lá, a gente gravou lá com o mesmo produtor lá, que fez... Como é que foi a sensação de gravar lá, mano? Tipo, cara, foi estamos legal. gravando nosso primeiro disco. Foi foda, porque a gente, pô, do interior, a gente nunca tinha entrado no estúdio de verdade pra gravar. Nossa primeira demo foi na nossa sala de ensaio com uma mesa lá, com as pedaleiras ligadas direto na mesa, não tinha amplificador, não tinha nada, assim, era um lance bem precário, assim. Então foi bem legal, uma experiência diferente, assim, a gente falou, caralho, assim que grava, tal, pô, instrumento por instrumento, assim, então foi caralho, assim, uma puta experiência, assim. Aí, quando saiu o disco, vocês nem imaginavam, né? Não, mano? cara, a gente nunca imaginou nada com o Coelho na vida, a gente só achou que a gente fez a banda pra brincar, pra passar o tempo numas férias.
gente nunca imaginou que a gente ia lançar um disco, sair pra viajar, a galera começar a chamar a gente pra ir pra outras cidades, assim, a gente nunca imaginou isso. Então foi um lance bem diferente, assim. E como que E ficou o é lance? isso, a gente é do interior, né? Então. E como que ficou o lance da logística? Vocês vieram morar em São Paulo? Então, todo e aí, geral? Como... no início, não. Eu tava aqui, os caras estavam lá, a gente se encontrava na cidade. Ah, vai ter show em Curitiba. Eu encontrava os caras lá na Ah. rodoviária, tá ligado? Acontecia muito isso. Ou no aeroporto. Sim. Só que aí a gente foi ganhando um dinheiro, tal, a gente foi vendo, começou a ter muito mais shows, e a gente falou, pô, a grana que a gente gasta, às vezes, de passagem pros caras vir pra São Paulo, porque às vezes, sei lá, vamos tocar no Rio, os caras tinham que vir pra São Paulo pra gente ir pro Rio. Sim. Vamos tocar em Santos, vamos tocar no interior, Americana, Campinas, Ribeirão, os caras tinham que vir pra São Paulo. A gente falou, mano, a grana que a gente tá gastando pra vocês virem pra São Paulo, a gente aluga um apartamento aqui, velho. E aí os caras, pô, isso aí, então, vamos aí. E aí a Sim. galera veio, falou, e aí com um pouco mais de show a gente consegue pagar as contas, todo mundo come, vive e fechou. Falei, então beleza. Então foi 2006, mais um 7, não, 7 que mais ou menos aconteceu isso aí. Uhum. O segundo disco já. A gente já tinha o segundo disco lançado, já que a galera se mudou pra cá. Mas você ficou impressionado, velho, com a. Putz, com o boom que deu o Coelho ali na época, mano. Porque, assim, Não. pra gente, pra molecada, assim, mano. Angara, Sim. Blackjack, mano, era sold out o bagulho. Era... Sim, com certeza, porque é isso que a gente falou, a gente era uma banda que a gente nunca teve pretensão nenhuma de nada, a gente nunca imaginou que ia gravar um disco, quanto mais 3, gravar clipe pra concorrer ao VMB, a gente nunca Você imaginou olhar isso. embaixo, tipo, um monte de moleque com a camisa da Não, sua não, banda. nossa, a única coisa que a gente queria era tocar na festa do nosso colégio, É. a gente era o ápice ali, tocar na festa do colégio. Sim. A gente não tinha referência de ninguém da nossa cidade, do nosso estado, saindo pra fazer rock em outro lugar. Então, a minha referência era tocar ali. Tanto é que eu lembro, quando a gente era no início, a gente falou, nosso sonho é abrir pro CPM pro Dead Fish e tal. E aí a gente fez, primeira viagem que a gente fez pra fora foi fazer isso, abrir pro CPM Dead Fish. Falei, pô, caralho, vamos botar outra meta. Não, nosso sonho é tocar no hangar. Aí um ano depois a gente tocou no hangar. Falei, porra, aí fudeu, tipo, a gente precisa. Senão a gente vai acabar a Vamos sonhar um banda. pouquinho mais, Senão a banda vai acabar aqui, a gente já fez tudo, pô. E aí foi indo, assim, mas sem pretensão de nada, tudo sem querer, assim. A gente Uhum. nunca achou que. Tanto é que todo mundo no Coelho é formado, a gente foi levando a faculdade normal, ninguém largou faculdade, todo mundo foi estudando e trampando, conciliando, até que o nosso baterista, o Bigorna, ele fazia medicina, e aí ele precisou sair da banda, que chegou uma hora que ele não conseguiu mais conciliar. Ele entrou no 5º ano, ele saiu da banda, aí o Matéria entrou. Que aí ele grava o terceiro disco, né? Quem gravou o terceiro disco foi o Bigorna, Ah. mas no encaixe o Matéria, ele tava na banda, ele entrou na banda pra tirar as fotos pro disco. Mas Ah. quem gravou foi o Bigorna. Ah, tá. Não, porque tem os clipes, né? Uhum. Que aí já tá o. Não mas se você Ele pegar já o CD mesmo, já tá o Matéria no CD, a foto tá o CD, a foto tá o Matéria, mas quem gravou foi o Bigorna. Ele Uhum. gravou e saiu. Tem algum show especial daquela época ali do. Coelho? Entre o Anderson Rockstar e o. Quem matou o Bozo? Cara, teve vários, assim. Aquele que você guarda no coração. Cara, a gente até comentou aqui em off ali fora, esses do Hangar ali com o Fist, com o Houdini, que o querido comentou ali, foram 2 shows. Aqueles festivais que rolavam aqui, tipo, Independente Fest 1, que teve, o 2 não teve, né? É, pode Tinha uns na Penha também, eu não lembro os nomes dos outros festivais. Mas teve algum, Primata HC, teve vários festivais, assim, os ABCs, Pro HC, então teve vários festivais legais, assim, porque a gente conseguia trombar as bandas, tipo, onde a gente conheceu o Dead Fish, ficou amigo dos caras e tal. Então, Aquele esses festival. festivais eram legais pra isso, né? Aquele festival que seu amigo falou assim: eu vou tocar com o Coelho e com o Fish, com o Coelho e com o Dead Fish. Aí você vai ver assim, ele os nomezinhos lá embaixo. Pô, mas tava lá, já era. É, tava ótimo, pô. Então, tem bastante show legal, assim, esses festivais eram bem legais, assim. Uhum. Os hangar lotados que a gente fez também foi bem legal tal. Acho que eu lembro de um que vocês tocaram na Penha. Foi na Penha? Acho que foi com Aliados, mano. Foi um festival que teve. Pode ser. Foi, mano, acho que. Pode ser, né? Não, Foi tantos, né? e teve vários festivais aqui na Zona Leste, então a Zona Leste era um Tô com o lugar que Farfã, Aliados e tinha tal. muito show aqui. Sim, era 2 palcos, um na frente e um Sim, atrás, assim. tá, por ligado. Aí tocaram, mano, e tipo, acho que o Bigorna já tinha saído, acho Sim. que ele fez aquele show lá. Aham, Mano, que foda, velho. Aquele dia eu falei, caralho, mano, Coelho tocando, pai. Tipo, porra, mano, do caralho. sim. E, mano, como é que foi lá, tipo, da transição pro Quem Matou o Bozo pro Anderson Rockstar, mano? Tipo, como que é? E agora a gente chama a banda, a gente tem que. Então aí a gente Como que começou a é levar um as pouco mais a sério, letras? falou, pô, a gente precisa fazer mais música aí, né? Precisa gravar um disco. Mas também foi natural, porque a gente gostava de tocar, fazer música e tirar sarro um do outro, então
Nenhum CD pro Coelho foi uma pressão, assim. Tudo saiu bem natural. Foi bem tranquilo, nada, mas a gente foi começando, pô, agora a gente precisa ficar um pouco mais profissional, vamos levar um pouco mais a sério. Aí no segundo disco a gente veio gravar no Rocha ali, né? A gente falava, Porque pô, você vê a master do disco é bem diferente. então, e a gente olhava, pô, onde as bandas que a gente curtia, tipo Street Bulldogs, as bandas grandes estavam gravando ali, Reitinho, e era tipo no Rocha. Falei, então a gente tem que gravar no Rocha. Então a gente foi lá gravar no Rocha, tal. Foi o Fernando mesmo produzindo? Não, foi o Hildo. Foi o Hildo. Não, Cara, eu o não Hildo, conheci. ele fez, sabe quem? Não tem nada a ver com o rolê, mas a gente gostava. O Gran. Ah, O clipe do da pessoa Gatinho, tá ligado? Uhum. Era uma banda que a gente gostava pra caralho Sim. e o Hildo produziu o Gran, cara. E aí ele fez a gente ali. Sim. Não foi o Fernando, acho que por questão de agenda, assim. A gente trombava ele de vez em quando ali, Uhum. mas ele não pôde gravar a gente ali. E como é que foi a composição, mano? Tipo, vocês sentaram, tipo, puta, vamos fazer as músicas novas? Ou saiu naturalmente? Foi um já chegou com outra música? Cara, E tem umas músicas muito boas nesse disco, velho. pro Coelho Nossa, foi Vida tudo... Sensida, pra mim, cara, é a mais foda desse Eu disco. gosto pra caralho também dessa música, cara. Cara, mas foi tudo muito natural, porque, tipo, a gente sempre foi amigo, sempre Uhum. gostou de tocar violão junto, tomar tereré, ficar brincando. Então a gente sempre tava com violão, tocava alguma coisa, fazia uma piada, e aí música Aí de surgia uma daí. piada já surgia, né? Exato. É porque tem aquela pressão, né? É. De falar assim, pô, agora, pô, a parada tá séria, né? Mas é uma brincadeira, né? É, Então- rolou uma pressão mais no sentido de a gente precisa fazer o disco direito. Não que o Bozo não fosse feito direito, mas a gente não tinha experiência. Sim. Aí nesse disco a gente falou, não, agora a gente já gravou um disco, a gente já sabe como é que é. A gente tentou fazer uma pré-produção melhor. A gente tentou fazer uma pré-produção porque o Bozo não teve. Então a gente gravou umas coisas em casa ali, já começou um lance meio de conseguir gravar alguma coisa em casa, Sim. ensaiar um pouco mais. A gente já foi pro estúdio pra tocar ao vivo as músicas e gravar pra ver como é que tava. Então já rolou um pouco mais de seriedade, assim, de profissionalismo ali. A gente já tentou levar um pouco mais a sério e gravar um pouco melhor ali. E foi a minha pegada, né, mano? Tipo, assim, a galera abraçou também tanto quanto o Sim, primeiro, foi né? o disco que fez a gente concorrer ao VMB. Que o Rockstar, o clipe, a gente gravou um clipe. Eu lembro quando saiu na MTV esse clipe. Sim, então. E aí com esse clipe a gente conseguiu concorrer ao VMB. E daí a gente abriu muito a porta da MTV pra gente. Ali a gente conseguiu fazer muita coisa ali. Jornal da MTV, Governation. Mano, todos os programas que tinha lá a gente tava fazendo ali. Era difícil a gente... Sim. Eu lembro que tinha um do Marcos Mion, que ele ficava de roupão, assim. Puta, Multimatio, não, Não, é Multimatio. Fizemos Multimatio. Multimatio. Vocês fizeram Multimatio? Fizemos, a gente fez um de... lembro Era, desse. era o Cazé e a Marina. Era um lance de quiz, assim, sabe? Uhum. A gente encontrou umas minas e, aperta o botão, qualquer pergunta, eu não lembro desse programa, cara. Teve também, teve Caralho, que vários foda. programas, assim, o Jornal da Você Mentira. falou Covernation também? Governation de verão na praia. Qual banda vocês A gente fez o fizeram? Raimundos e a gente foi contra o Autoramos fez o Ultraje a Rigor. Caralho. Lá em que foda. Maresias. Foi legal pra caralho. O Marcos Mion também. Uhum. Então a gente fez bastante coisa, cara. Bastante Ensaiaram muito coisa. pra tocar Raimundo? Ou não, já Cara, tava pior que decorado? não, já? tava decorado, sabia? Foi louco. Quando a MTV ligou, a gente tava em Porto Alegre, gravando TV Cultura de Porto Alegre. Eu atendi o telefone, era o pessoal da MTV ligando pra mim, não sei como é que eles tinham meu telefone. E eles falaram, ó, vai ter um programa da MTV que é cover, o que vocês vão fazer? Eu falei, Raimundos, eu nem consultei os caras. Raimundos, beleza, desliguei. Eu falei, ó, galera, a gente vai fazer o Raimundos. Porque, mano, era a banda, na época, que fazia sentido a gente fazer. Era a Sim, banda que a gente sim. sabia tocar todas ali, então... Eu lembro que vocês fizeram um show no hangar, né? Que era cover só Raimundos. Né? Exato, também fizemos. A gente Cara, fez. que foda, A mano. gente fez esse show aí. Então pra gente era muito natural, a gente sabia tocar várias, assim, sem precisar ensaiar. E como foi ver o clipe na MTV, mano? O clipe de vocês? Cara, tipo, gravar um clipe já foi meio inacreditável, assim. Então, pô, na MTV. E aí, eu não sei se vocês lembram, tinha aquele MTV Overdrive, Sim. que era tipo o YouTube da MTV Sim. ali, que tinha um monte de coisa da MTV. E ele chegou a ficar em primeiro ali no Overdrive, a gente falou, caralho, como assim, cara? A galera tá assistindo o nosso clipe aqui. Então foi muito louco, cara. Tipo, eu falei, tudo pro Coelho foi muito inesperado, porque a gente era uma banda que tinha tudo pra não acontecer. Você acha que ali do Anderson Rockstar, vocês começaram a furar a bolha? Ajudou, a MTV também ajudou, né? Uhum. Sim, com certeza. Assim, mas tipo assim, porque assim, a do Quem Matou o Bozo era da galera ali da Mas cena a e gente tal. mas furou de leve, assim, porque também o Coelho nunca foi uma banda que, tipo, abriu muito o caminho. Mas sim, a gente conseguiu tocar numa cidades, assim, que, tipo, a gente falou, caralho, eu nem sabia que isso aqui existia. Uhum. Essa cidade existia, tá ligado? Tipo, sei lá. É porque conta, né? MTV, Sim, tem conta pra clipe, né? caramba. Muita gente lembra da gente por causa da MTV, assim, tá ligado? Sim. Aí foda. Desse disco você tem alguma preferida, mano? Cara, Vida Sensida é uma. Nossa, essa música é foda demais.
Rockstar, eu gosto de Rockstar Rockstar também, também é né? foda, Mas Vida Sem Sentido eu acho bem legal, assim. Pequeno Zé também eu acho foda também. Sim, Pequenos eu não gosto tanto. Sério? É, Por quê? não sei. Só Ela é não- meio, né? Ela é meio. Mas eu acho ela da Mas hora. ela é mais séria, não sei se Ela tem pegar ela é séria, mais né? seriazinha, né? Não que eu não goste das músicas sérias Uhum. do Coelho, mas Aquela que o Rodrigo canta lá também a é do foda. Dead, É. sim. Ela é super Como é que séria. rolou? Vocês chamaram o cara? Falou, ô, Rodrigo, vem pra cá, vamos gravar. Foi o seguinte, a gente fez a música, a gente falou, cara, essa música é muito difícil, velho. Não dá. Ah, não, mas vamos, pô, legal. Falei, então vamos tentar chamar o Rodrigo para cantar. E aí o Rodrigo topou. A gente foi lá, pegou o Rodrigo no metrô, levou ele pro estúdio e tal, e ele é um cara muito gente boa, ele é muito solícito, assim, ele ajuda todas as bandas. Se você falar, pô, Rodrigo, tem minha banda aqui, eu queria que você participasse, provavelmente ele vai participar, tá ligado? Uhum. E ele fez isso com a gente, assim, ele deu Acho uma mão. O Rodrigo é o cara que mais tem participação com bandas, Com né? certeza, o que eu conheço é ele, cara. Todo dia que você tem de uma banda tem o Rodrigo cantando. Aham, então, ele é um cara que, tipo, ele dá essa força pra todo mundo, assim, e ele deu essa força pra gente ali nesse disco. E aí acabou que é uma música curta e a ideia era ele não cantar tudo, mas a música era tão curta, falou, mano, canta tudo aí, vai. E aí ele falou, beleza, vamos aí. É só ele cantando ali. Cara, é muito foda, mano. E aí, tipo, aí rolou muito show também, na mesma pegada do Quem Matou o Bozo também, Sim, a dali só foi aumentando a quantidade de show e lugares que a gente começou a ir. A gente começou a ir pra mais longe, assim. Mano, como que é o planejamento dentro da banda, velho? Assim, tipo, quando você começa a ver que, tipo, pô, gravou um primeiro foi bom, o segundo também foi bom. Puto, o terceiro, como é que vai fazer? Aí, tipo, começou a mudar as mídias. Como é que foi isso na cabeça de vocês na época, Então, a mano? gente tentava sempre melhorar do que a gente tava fazendo antes, né? Tipo, do Bozo a gente gravou num estúdio, no Rockstar a gente tentou ir num estúdio melhor. Então pro Paraguai a gente falou, mano, a gente tem que tentar fazer um lance melhor ainda. Uhum. E aí acabou que o Rafael trombou a gente, e que queria gravar a gente conseguiu gravar com o Rafael lá no Tambor, que é o estúdio da DEC. Então a gente Sim. conseguiu dar esse salto. Se você pegar pra mim, o Paraguai é um dos melhores, é o melhor disco do Coelho tecnicamente, né? Sim. Se você pegar de gravação e tudo mais, a gente tá tocando melhor, a gravação. A gente sempre tentou ir evoluindo, assim, nesse sentido de a gente não vai virar o Iron Maiden, ou, sei lá, o Malmsteen da parada, assim, de ficar fazendo. A gente, dentro do que a gente se propõe a fazer, a gente queria fazer bem feito, direitinho. Então, acho que a gente conseguiu. Então, a gente sempre tentava dar um passo maior, assim, de que, beleza, isso aqui foi. Primeiro CD foi isso, tinha um clipe. No segundo vamos tentar fazer 2, no terceiro vamos tentar fazer mais. Vamos tentar fazer um clipe melhor, com mais grana, vamos tentar separar uma grana pra fazer clipe, fazer mais coisas. A gente sempre foi tentando ir evoluindo, assim, aos poucos, dentro da nossa realidade ali, né? Você falando de clipe, eu lembro que vocês fizeram uma promoção pra sair o Fast Gump, né? Sim, sim. Não sei o que, à meia-noite vai liberar aqui o vídeo, assim, era o pô. nosso primeiro clipe, né? A gente tava empolgadaço. 3 horas pra baixar o vídeo da... É, Pô, é mó legal que, tipo, mostra a porta do hangar assim, você vê, tipo, vários camaradas. Você fala, caralho, mano, o fulano tá ali na porta. e aí tá. depois a gente lançou uma outra tiragem do Quem Matou o Bozo com um clipe de Forte, né? Então tinha esse lance de bota o CD dentro do computador pra assistir um clipe, né? O Chico do Finish tinha esse, né? Que eles Sim. lançaram Sim. a segunda tiragem dele tinha esse bang de colocar, tipo, colocou amendoim Era- e 21. Então, e aí como a gente também era do selo do Fist, o Nick ali, a gente botou o Forte Gump na outra tiragem, assim, e tal. Cara, fala uma parada pra você, mano. Uma coisa mais legal é, tipo, quando você via, tipo, as bandas da Oba, assim, com a camiseta, assim, Oba atrás, assim. Você fala, caralho, mano, quero ter uma banda pra tocar na Oba. Tipo, assim, pra Sair pela Oba. sair pela Oba, né, mano? Porque, Aham. tipo, puta, era sensacional, mano. E faz 20 anos. Ano passado fez 20, Fez 20 anos, anos. né? A gente, do então a gente Bozo. queria ter feito Caralho, como passou um lance rápido comemorativo essa É, mano, parece que foi ontem, velho. do Bozo, mas aí como o Camilo não mora no país, não rolou. Uhum. A gente tentou fazer, a gente... Mas rolou umas camisetas, alguma Sim, a coisa gente de... fez um merch merch, não sei, alguma coisa, eu comemorativo e lembro, tal. A eu gente vi alguma tentou coisa. fazer... A gente queria fazer show, né? Uhum. A gente estudou, tentou quase... Logística. Quase rolou, mas infelizmente não deu certo. Ele tá na gringa, é isso? Tá nos Estados Unidos. Ah, puta. Ele mora lá. E aí, infelizmente, o visto dele tá lá... Ele deu entrada, ele não pode ficar Tipo, saindo saindo, e né? entrando qualquer hora, assim. Então não é tão simples ele Uhum, vir pra cá, hoje em dia. pode crer. Até o visto dele sair mesmo. Uhum. E por que o Coelho deu uma pausa? Cara, foi um lance meio natural Pô, ali. A gente fiquei- lançou o Paraguaio, tocamos bastante. Mas depois do Paraguaio, o Fileta... O Bigorna já tinha saído. Aí o Fileta saiu. E aí já, tipo, ficou só eu, o Mano e o Camilo de original. Aí já era só 3, assim. E o Coelho foi muito uma banda de amigo ali. A gente... Uhum. Aí ficou
começou, tipo, diminuir os amigos. Não que o Matéria e o Gabi não fossem nosso amigo, mas, né? Mas, A tipo gente é assim, amigo de no infância, começo. né? A gente se conhece desde, sei lá, de criança, desde antes de saber andar de bicicleta, a gente já era amigo. Então foi um lance que, tipo, e aí a cena também foi diminuindo, Pode os crer. shows já não foram rolando, todo mundo já foi, tipo, meio arranjando um trampo ali pra tentar se manter aqui em São Paulo, e a gente falou, quer saber, não tá tão mais da hora, assim, tipo, eu lembro até hoje, tipo, o Camilo e o Mano vieram trocar uma ideia comigo, falou, velho, final de semana, assim, não me dá nem vontade de mais sair pra tocar, eu quero ficar em casa. A gente falou, então é isso aí, não vamos mais tocar não, porque se não tá sendo legal, não vamos não. Porque a gente nunca quis que fosse um trampo, meu Deus, a gente precisa trampar isso aqui. Sempre foi porque a gente gostava de tocar junto, estar junto, ser amigo. Não que a gente não fosse mais amigo, mas a gente falou, pá, não quero, hoje eu não tô afim de sair pra tocar, eu queria ficar em casa. Mas a gente, não, a gente tem que sair pra tocar porque Que tem que tem, cumprir tem a que. agenda. É, Tá? exato. Então a gente falou, mano, não tá mais divertido. A gente falou, Uhum. vamos parar, vamos. A Foi gente meio isso. deu, tipo, aquela baixada. Começou a gente perdeu o tesão ali, assim, a Uhum. gente já não tava se divertindo tanto, assim. Você falou da cena, você acha que isso também impactou um pouco em Também, vocês também darem um... também, eu acho que sim. Mas o que você acha que rolou ali, Moderno? Esse lance da cena? Cara, foi rolando uma Você que tava saturação. dentro, né? A gente tava de fora, a gente Sim. viu de uma forma. Você que tava ali no Primeiro ela corre... começou a mudar, né? Não sei se vocês lembram, tipo, começou aquela leva de banda emo, mas até aí tudo bem. Nada contra a banda emos e tudo mais, eu gosto. Uhum. Mas é que eu falo que a cena foi mudando. E aí chegou aquela época dos coloridos e tal. E aí chegou uma época Sim. que, tipo, as bandas pagavam pra abrir show. Já começou a ficar um negócio meio desvirtuado, sabe? Chegava uma banda no rolê, com uma van adesivada, um monte de equipe com o pai patrocinando, assim, bancando. Sim. E aí o negócio começou a perder um pouco a linha ali, aquele lance E da muito- música pela música, assim. Era muito lance de quero assinar, quero aparecer, quero ser star, assim. Sim. E aí o lance começou a... Eu acho que perdeu... Mas você acha que teve a ver com o fim da MTV também? Acho que Cara, puxou... ajudou. Ou em megas produtores Eu acho que foi tudo, que de tudo um pouco. quiseram Também. sugar ali até o tutano da Sim. cena e... Exato. O produtor que todo mundo sabe assinou com todo mundo, Você acha botou todo que mundo na talvez... geladeira. Você acha que isso Com certeza. meio que Não, deu foi uma... é aquilo, igual quando fala, um avião quando cai não é uma coisa, são uma cadeia de Junção coisas. de coisas. né, Exato, pra fazer uma. Então, pra mim também foi isso. Não foi só o maluco que queria assinar com todas as bandas. Nem só essas bandas que tinham grana e queriam pagar pra tá ali. E nem só, tipo. Foram várias coisas que foi juntando e a cena foi diminuindo, o interesse das pessoas foram diminuindo ali e tal. A galera foi Sim. mudando os interesses ali. E eu acho natural, eu acho que, tipo, as coisas são ciclos, assim. Pensar, tudo teu grunge foi, subiu, caiu e. Sim. Assim, a gente que tava de fora ali, deu uma. Porque começou a mudar muito o público. Sim. E começou a vir uma galera que não manjava mais do rolê, que tava ali no rolê Uhum. e. Exatamente, tava ali pelo visu, sei lá, pelos motivos errados ali, eu acho. Sim. E então, aí também quando eu fico assim, tipo, ficou muito caracterizado assim o. E também não só público, né? Tipo, começou a entrar uma galera a falar, tipo assim, eu acho que eu consigo ganhar dinheiro aqui, sabe? Sim, com E certeza. aí, não, vou entrar nesse nicho aqui porque tá rolando, assim. Aham. E aí eu acho que quando entra um pouco disso, quando o negócio acaba virando um pouco meio, vamos dizer assim, moda, populariza demais, assim, vai chegando uma hora que não tem mais pra onde ir, que eu acho que é isso. Com Foi certeza. evolução, rolou os emos, rolou os coloridos, aí meio que, tipo, não teve Não é, muito pra exatamente. onde Aí ir. começou a abrir um monte de festival, nada a ver, casa de show, nada a ver, uma galera querendo ganhar um dinheiro em cima ali que não entendia o rolê. Mas eu acho natural, assim, eu acho que tudo tem um ciclo, acho que a gente não ia conseguir viver aquilo pra sempre. Sempre. A gente até falou, né, que a gente, querendo ou não, viveu uma exceção, né? Uhum. Tipo, Exato. não é a regra, assim, é a exceção. E pra gente, assim, como a gente também tinha banda na época, aí, tipo, tinha aquele negócio, puta, tem que vender ingresso, vender ingresso, vender ingresso. É, vender então, ingresso, pô, vender isso era ingresso, um vender rolê, ingresso. um Fala, negócio caramba, Que cara. matava muitas bandas Exato, eu novas, achava né? que, a gente, mano, nada a ver, cara. Aí tinha hora que cara? falou assim, pô, mano, não tenho mais paciência pra ficar saindo pra vender ingresso, cara. Sim, cara. Sabe? Eu vou ter que vender ingresso pra tocar, porra, que Porra, foda. E se eu- você não vende, você tem que tirar do bolso pra Exato, cobrir, pra pô, você aí poder tocar. tá pagando é pra tocar, foda. cara. A Nenê veio aqui e a gente tava comentando Sim. com ela sobre isso aí, né? Ela falou que a ideia inicial, referente a isso de vender ingresso, é que, pô, você não precisa vender todos os ingressos, mas você vai ganhar
referente àquilo que você vendeu. Sim. Você não vai deixar de tocar. Se Sim. você vendeu 2 ingressos, beleza, você vai ganhar referente ao que você vendeu 2 ingressos. Sim, Né? Que, tipo, era mais pra as bandas terem um retorno ali, Sim. né? incentivo. E né? aí... Só que aí começou a mudar a cultura da parada. Não, aí chegou tipo, uma hora que era mais fácil o cara, ó, vou pagar então. É, Vou ficar fazendo corre de vender ingresso, eu tenho Uhum. dinheiro, eu vou pagar. sei lá, pega o cartão do pai lá, fala, É, não. pai, faz aí... Eu lembro até hoje que teve um show que não rolou, rolou algumas bandas, acabou que o evento não rolou inteiro, eu não lembro por quê, e veio um pai de um cara, de alguma banda de abertura, que veio, poxa, mas eu paguei tantos R$ 1.000 pro meu filho tocar aqui, e não vai rolar, e eu falei, mano, não posso fazer nada, eu só sou uma banda que fui contratado pra tocar, tal. Mas aquele relato, eu falei, caralho, como assim, mano? O pai do cara veio aqui e botou alguns R$ 1.000 aí, não lembro quanto que era na época, sei lá, R$ 3.000. O maluco poder tocar nesse show, nada a ver, cara, tipo... O negócio é, vou pagar a gasolina pra sair daqui pra ir ali em Campinas fazer um show. Ok. Mas você pagar pra ter o direito de tocar naquele show, eu nunca concordei, assim. Foda. Achei meio foda. E o lance do VMB, como foi, mano? Cara, então... Pô, é um sonho, né, ali de... como que eu falei, cara, tudo no estar Coelho foi ali. meio cagado, assim, tá ligado? Alguém na MTV olhou a gente, foi com a nossa cara, botou o clipe pra tocar, daquele clipe falou, não, vamos botar esses malucos aqui pra aposta MTV. E aí, como rola o VMB e a categoria era aposta MTV, então a MTV apostou em todas as bandas ali. Todo mundo que tava nessa categoria fez muita coisa na MTV ali, vários programas, então a gente fez bastante coisa ali. Então, cara, era um negócio surreal, a gente assistia aquilo. O Coelho participou do Rock Go também. Caralho, que foda. Era um negócio que a gente assistia, achava legal, e falou, pô, a sim. gente tá aqui agora, tá ligado? Uhum. Então, pra gente era um negócio surreal. A gente era uma banda do Mato Grosso do Sul que a gente não imaginava sair pra tocar fora da nossa cidade. Tá no VMB, tá no Rock Go. Não, e foi massa porque assim, a MTV, imagina que assim como você, a gente, assim, a MTV, né, formou meio um pouco do nosso caráter, Sim, da nossa com certeza. adolescência. E é legal ver que vocês conseguiram pegar ainda, tipo, um resquício ainda do que era MTV, a gente tá conseguiu ligado? Isso é aproveitar, cara. foda. Cara, o Coelho era uma banda muito sortuda, assim. Por vários motivos. Por todos os motivos, na verdade, assim. Porque a gente era, como eu já falei, um lance improvável, assim. E a gente, pô, VMB, a gente não ganhou, a gente perdeu pro Strike, mas tudo bem. E Rock Go e vários outros programas que a gente fez ali dentro. Pô, você falando do Strike, é engraçado que quando a gente conversou isso aqui, não sei com quem foi que a gente falou, que o Strike apareceu e a gente não lembrava do Strike, mano. Porque assim, tipo, as bandas que... Mas foi tipo, meio isso também, a gente também. eu falei assim, mas o Strike não... Tipo, o Coelho a gente sabe, pô, o Coelho veio lá do galera do Fist, tipo, Sim, sim, sim. o Steve Bulldog, tipo, a gente sabia que Sim. meio... Tipo, quando tava estourando uma banda muito forte Aham. na cena, a gente Sim. ficava sabendo. Sim. E o Strike apareceu e a gente, tipo, puta, mano. Mas os caras, cara, Que Strike? A gente nunca mas viu a os gente caras. tem uma história engraçada com o Strike. Nada que foi contra os caras. Não, muito pelo contrário, que hoje eu vou falar agora. Olha que louco. Quando a gente foi gravar o Paraguaio, Uhum. a gente tava concorrendo ao VMB na mesma época. E a gente não tinha onde ficar no Rio de Janeiro. A gente ficou no apartamento do Strike, Sério, que era na frente da DEC, da gravadora. sim. Então os caras falaram, não, dorme aí, a gente não vai ficar aqui esses dias. O apartamento é de vocês, tá ligado? Eles deram a chave na nossa mão Que legal. e a gente ficou lá hospedado na casa dos caras, gravando o terceiro disco. E os caras eram nossos rivais no VMB ali, tá ligado? Só que os caras, pô, fizeram essa presa de deixar a gente ficar no apartamento deles ali enquanto a gente tava gravando o disco. A gente não tinha onde ficar, cara. A gente foi pro Rio meio na cara e na coragem, vamos gravar o disco aí, mas a gente não tinha onde ficar, cara. A gente foi meio na loucura. Ô, você falando em Rio de Janeiro, qual que é o lugar mais foda que você tocou, mano? Com o Tipo assim, Coelho? Com o Coelho? Vamos falar do Coelho, que a gente tá no Coelho ainda? É, tá. Ali do Coelho, Bom, ali, tipo... com o Coelho acho que foi Manaus, cara. Manaus, caralho, É. velho. Manaus pro Coelho, porra, nunca tinha ido, nunca pensei que eu ia pra Manaus, a gente foi pro Coelho pra tocar, cara. Longe pra caralho. Longe pra caralho, a gente ficou lá 2 dias, assim, conseguimos dar um rolê no Rio Negro de barco, paramos numa Putz, ilha, comemos um mano. peixe, damos uma turistada legal ali. Aí, tipo, uma puta experiência, né, Foi velho? legal, e a gente foi pro Nordeste também pra gente, pro Coelho foi um lance bem diferente, assim, tá ligado? O maior perrengue que você passou com o Coelho, mano. Cara, sei lá, todos, cara. Dormir no chão dos lugares ali, não dormir, passar fome. Esse do Rio quase foi um perrengue. A gente foi pra gravar um disco e não tinha lugar pra ficar, né, cara? Os caras do Strike que salvaram a gente ali, deixaram a gente ficar no apartamento deles ali. Mas no início ali, todo mundo que tem banda tá ligado que era muito perrengue ali. Não tinha muito. Não tem muito o que comer, não tem muito o que dormir.
E a gente queria fazer o som e a gente era jovem, então fazia Tem tudo. aquele lema, né? Tá no rock é pra se fuder, né? Exato, e a gente era jovem, hoje em dia eu não faço isso nem. De Não, energia, eu né? não é nada, velho. Se fosse novinho. Anos, ficando bom, pô. pô, passar perrengue fica em casa, É. velho. Tipo, sei lá. Não, mas quando Mas isso é coisa pra jovem. Quando eu tinha 20 anos, pô, a gente. Ah, não tem onde dormir, mas vamos aí, a gente se vira, cara. Mas isso que é foda, que a gente vai ficando mais velho, fica chato, né? Pra essas Ah, paradas, normal, né, mano? mas é natural. Porque você fala assim, antigamente você fala assim, ô, vamos tocar. Vai, tocar no Rio de Janeiro, vamos. Você nem pensa, você pega e vai. Sim, exato. Aí hoje não, você pensa, pô, mas beleza, a gente vai ficar onde? É, mas como? Qual que vai ser a logística, tal, isso aqui. É, exato. Então, a gente pensa 2 vezes antes de fazer as coisas. Por isso que a gente fala, até converso bastante com o Mano esse lance, que o rock só vai voltar a ser alguma coisa legal quando a gurizada tiver, essa gurizada nova tiver encabeçando, porque o nego velho, cara, o cara não vai, o cara vai, tá, vou ficar em casa, o cara precisa de renovação, precisa de gente nova, então olha que... E eu tô achando que tá rolando, assim, a gente vê algumas bandas novas abrindo pro Dead Fish e tal, de gurizada nova, molecada tocando, eu fico feliz, assim, eu tento assistir até pra Pô, dar uma legal, moral mano. pras bandas e tal. E o público, mano, você acha que o público tá renovando no rock ali, quando, tipo, você tocando Cara, com Dead ó, Fish? No Dead Fish sim, cara. Pro Dead Fish é sim. foda. Então, o Dead Fish é uma banda meio fora Não da dá pra curva, assim, não dá pra explicar, né, explicar, velho? cara. É uma puta banda velha, a banda tá fazendo 34 anos esse ano, mas, mano, renova bastante. Tem cara que só conhece a banda do Rick pra cá, cara. Tipo, o Rick entrou no Vitória, assim, tipo... Uhum. Tudo bem, o Rick já entrou há mais de 10 anos, mas... O cara não existe a época da fazia, o cara não tá ligado. O cara tá É, ligado o- de lá pra cá, assim. Tem muita gente que pegou essa época com o Marcão já na banda, saca? Então... Muito louco, né? Tipo, pro Dead Fish renova. Não chega assim uma gurizada tão nova de 15 anos, mas também não é só os velhos de 40, assim. Tem uma gurizada de 20 ali que cola bastante no nosso show. E eu fico impressionado, assim. Todo show sempre tem uma gurizada cantando as músicas novas. E no Dead Fish rola uma renovação. Por isso que eu acho que o Dead Fish ainda continua nativa, relevante do jeito que tá, assim. Porque rola essa renovação. Porque se fosse só depender da galera mais velha, talvez a gente não tivesse rodando tanto o Brasil, assim. Por exemplo, quando é que você foi no show do. Puta, da banda do Clemente lá, o Inocentes? Uhum. Acho que foi no Sesc, né? Foi aqui no Sesc Mano, só Belenzinho. tinha coroa, velho. Tinha bastante. Tipo, é uma banda. Tinha molecada Tinha assim, sim, mas molecada, assim, mas- predominantemente, assim, a galera mais velha, assim, tá ligado? Sim, imagino. Então, é difícil, né, mano? Você ter uma banda que você consegue renovar o público, É. assim, né? Assim, eu acho que um dos motivos é o Dead Fish continuar lançando disco. Eu acho que isso faz diferença, assim. É, uma banda que não para, né? Uma banda que tá Exato. sempre lançando disco, Exato, né? o Dead Fish tá sempre lançando disco, assim, a gente não para. Uhum. E é uma Então- banda que, cara, você falou ali que é uma banda meio diferente, meio fora da curva, e realmente, desde quando eu comecei a ouvir o lance da cena, do hardcore, em 98, 99, Dead Fish sempre foi banda de Sim. fechar show. Até quando o Dance tava explodindo na época ali do Valsa, Uhum. da Valsa das Águas Vivas. Mesmo assim, o Dead Fish fechava, mesmo, cara, qualquer banda que vinha. E até hoje, tá ligado? Mantém esse Sim, e legado o Rodrigo forte, nunca parou. Desde quando ele lançou absurdo. os Service, ele tá aí. Cara, nem fazendo banda show. mainstream é assim, velho. Sim, se sem você for, parar. se a gente for pegar fazer uma análise, nem Uhum. banda mainstream consegue fazer essa renovação, consegue Sim. seguir e sempre Se ser uma banda principal onde toca. É foda, Exato, mano. Uma e banda que gravando eu respeito disco, pra lançando caralho. disco E novo, todo assim. disco do Dead Fish é bom, cara. Todo disco que os caras lançam é bom. Agora eu Você fala sou assim, pô, lança um suspeito disco pra falar, ruim pra eu né, poder cara? criticar, velho. Eu sou suspeito pra falar, mas é isso, assim, porque também você lança disco, mas lança disco ruim também não adianta, né? Sim. Então tem que ter um disco legal. A gente também. tava falando muito do lance da cena, né? Aquela Sim. hora ali. E assim, você não. Tipo, por mais que o Coelho deu aquela reduzida ali por causa do lance da cena, que a gente tava trocando ideia, meio que você não parou tanto também. Que Sem aí você. querer, Você ainda. Você tocou no. Você foi pro Entrei no Sugar Sugarcane, Cane o Coelho também. parou, logo na sequência entrei no Sugarcane, assim. Então você manteve o. Sempre- Mesmo com toda a então. oscilação da Eu cena, sempre- você Exato. conseguiu. Eu sempre seguir achei ali, quando né? minhas bandas iam parar, tipo, porque assim, o Coelho parou, eu falei, beleza, agora eu vou parar, vou fazer outras coisas. Uhum. Aí o Capilé me Deixei meu chama. legado aqui. O Capilé me chama. Falei, puta, cara, eu adoro Sugarcane, adoro os caras, vamos aí. Uhum. Aí uma época, eu não sei se vocês lembram, o Sugarcane deu uma parada também. Sim. Aí eu falei, agora eu sossego. Aí o Dead Fish me chamou, eu falei, caralho, velho, acho que eu não vou parar nunca, porque sempre quando eu acho que agora, tá, beleza, aposentei, não vou tocar mais profissionalmente, vou ficar aqui só brincando com meu violão em casa, alguém me chama e eu tô aqui até hoje. No Sugar Cane você ficou quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Aham. Não, e meio que piorou, entre aspas, eu falo porque
O Sugarcane deu aquela pausa, você entrou pro Dead Fish, mas depois o Sugarcane voltou. Exatamente. E aí... E aí eu precisei sair do Sugarcane porque eu não conseguia cumprir a agenda das bandas, né? Que eu falei, mano... Loucura, velho. É, porque eu tava mais... O meu sub tava... O Kaique, abraço aí, Kaique, Sugarcane. Começou a fazer mais show que eu. Falei, mano, tá, não vai dar. Uhum. E aí eu tive que sair, né? Você ficou 10 anos. 10 anos no Sugar Sugar. Cane. Caralho, mano. É bastante, né? É Porra, muito cara. louco. Você entrou em 2013. 13. Pode crer. Foi bem isso, né? O 2023. Paraguai é de 2008, né? Aham, Vocês mas aí o Coelho... tramparam ele ali. Foi até 2011 o Coelho. Uhum. E aí 2012 fiquei sem tocar, 2013 entrei no Sugar. Aí você não parou ali, mano. Você já... Uhum. É, exato. Fiquei um ano, sei lá, Pô, mó legal, parado mano. mesmo. Tipo, eu gosto do Sugar Cane pra caralho também. Assim, caralho, mano. Eu tava no Coelho, depois foi pro Sugar Cane. Uhum. E hoje tá aí, ó, Então, no Dead Fish, exato. mano. E eu só fui tocando nas bandas que eu sou fã. Muito louco, né? E como que foi o convite, irmão? Quando você recebeu a ligação? Do Dead Fish? Como que... Do Sugar, não Do Sugar, isso, Tá, perdão. cara, do Sugar foi o Capilé. Será que me mandou mensagem pelo Facebook? Facebook. Nossa, faz tempo, hein? Mensagem... foi 2013 ali, tipo. É o início do Instagram. Não, o Instagram já era. Era, início do Instagram, não. Início do Instagram. Eu não tinha Instagram. Uhum. Eu não tinha Instagram nessa época. Tinha WhatsApp, talvez eu tivesse WhatsApp. Por mais que eu seja moderno, eu sempre fui meio... Demorei pra ter WhatsApp. E aí ele me mandou mensagem, falou, o Flavinho quer sair, cara. E a gente pensou em você. Topa. E aí eu tava trampando, CLT, carteira assinada ali. Falei, cara, tô com um trampo mó bom aqui. Ele falou, não, Sugar aqui, ó. A gente vai tocar só num show ou outro, sem muita pretensão de nada. Eu falei, vamos aí. E aí fui. Só que aí o Chico começou a dar uma andada, uma época ali que eu tive que tirar férias ali pra eu poder fazer as tours, senão não dava, assim. Mas rolou, então... E eu já era amigo do Capilé, assim, dos caras do Sugar Cane. A gente já era bem amigo, a gente viajou bastante junto com ele e o Sugar, então eu conheci os caras bem. Então já tava acostumado a viajar com os caras de van, ficar nos hotéis com os caras. Então acho que foi natural pros caras falar, bom, conheço moderno... De convívio também, porque banda é isso, banda é convívio, não é só, o cara toca bem. É isso Tem que eu ia lance do falar, né? convívio. Porque, tipo, pô, às vezes o cara toca pra caralho, mas tipo de convivência. Exato, então tem esse lance. Então os caras já convivi bastante com os caras do Sugar, antes de entrar no Sugar. Então não precisou de teste, de nada, porque os caras já sabiam como eu sou como pessoa e tudo mais. Como eu acho que toco. acaba sendo um processo natural, assim, tipo, os caras já te conheciam, Sim. tem esse lance do convívio. E aí, pô, fala, pô, a gente precisa de um baixista massa. Pô, tá lá já. Sim, foi bem natural. Eu acho que minha entrada no Sugar. Você falando isso, eu lembro de uma vez que os caras fizeram uma postagem numa banda, ela fez uma postagem, você deve lembrar, do Facebook, que era tipo assim, estamos procurando acho que guitarrista, vocalista, não sei o quê, que não beba, não use drogas, não fume, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que, tipo, mano... E os caras viraram piada, né? Sim. Mas aí, tipo, por um lado, aí um camarada me falou assim, mano, mas o cara tá Sim. certo, porque, tipo, às vezes, mano, os caras, tipo, pô, chama até um cara legal, mas o cara é muito louco, o cara Sim, atrasa vai a dar banda, trabalho, velho. E, tipo, Não não é mais cumpre horário, adolescente, exato. né, mano? 16 anos, que fica tudo louco, Exato. beleza, tal, não sei o quê. Sim. Pô, é responsabilidade, né, mano? Sim, então foi meio natural entrar pro Sugar, assim, era uma banda que eu já conhecia tudo, já tocava algumas músicas, já sabia tocar, conhecia os caras. Então eu entrei lá, foi bem tranquilo, fiquei lá, gravei 2 discos, no ao vivo, foi isso. Caralho, Cara, como que é fazer um ao vivo, mano? Eu teria um cagaço, velho. Cara, eu vou te Que falar que da hora que Tem você sobe... algum esquema? Porque você Não, não pode errar. Exato, mas na hora que você sobe no palco, você abstrai, cara. É mesmo, mano. Putz, Só que eu acho eu a ia turnê ficar do Sugar com o cu na foi mão, fácil, mano. porque a gente foi uma tour de 20 anos do Sugar, que o Sugar fez, sei lá, 54 shows em 67 dias, assim. Tipo, era show todo dia. Tá, Então, porra, mano, a gente gravou isso no fim da tour. então já tava Ah, comendo as mano, músicas com tava farinha. né? tocando de trás pra frente, olho fechado, de ponta cabeça, tá ligado? Uhum. Então a gente já tava afiadão, assim. Tipo, já subia era automático, né? Sim. O do Dead Fish, que mais pra frente a gente pode até conversar, foi pior, assim, que aquele 30 mais 1. Aí foi mais difícil, porque foram 75 músicas, 25 músicas cada dia, né? Nossa. Então, são 3 dias tocando 25 músicas diferentes cada dia. E a gente não tava ensaiando, não tava tocando show porque a gente veio da pandemia. Então a gente não tava tão afiadão, assim. Então a gente teve que ensaiar um pouco e nem ensaiou tanto quanto a gente gostaria. Porque não deu, mas rolou, assim. Cara, mas é assim, quando eu subo no palco, dou uma abstraída, assim. Eu não fico, puta, ai meu Deus, sei lá, tô aqui nesse palco, ou tô aqui gravando. Você meio que esquece e vai lá. Eu acho que aquele frio na barriga, eu acho que de antes do show. Exato, assim, antes vai rola, começar, é. você vai ficar naquele lance, A assim. hora que você... Exatamente. E que eu ia perguntar, tipo, o Coelho, mano, eram seus brother lá de, mano, Sim. de escola, de pequeno, assim. Você sim. Tudo bem, você já conhecia os caras do Sugar Cane, mas Sim.
Se fosse te perguntar, se fosse de repente levantar alguma diferença entre tocar com seus brothers lá de trás, com uma banda que você já admirava, já conhecia, qual que seria, sei lá, uma das diferenças, ou alguma coisa que você pode, tipo, falar, putz, é outra pegada, assim. Cara, é diferente, com certeza, porque nos casos do Coelho eu conheço todo mundo, conheço pai, conheço mãe, conheço vovó e Uhum. se conhece. Então, rola um... Não que eu não tivesse liberdade no Sugar, mas é diferente, assim. É igual, sei lá, você cola na casa da sua avó, você, puta, tira o chinelo, senta ali. E aí você cola na casa do teu coleguinha do colégio ali, você já, pô, deixa eu ficar aqui sentadinho, quieto no sofá, assim. Uhum. Aham. Eu sempre tive muita liberdade no Sugar, os caras sempre foram muito meus amigos, a gente ainda é bem amigo. O Capilé, a gente trombou o Capilé agora, no final de semana passado, ele tava com outra banda dele em Floripa tocando, a gente tocou lá, a gente se conversou, a gente sempre se conversa. Mas é um pouco diferente, sim, a gente, sei lá, é diferente, eu não sei te explicar como, assim. Pô, mas foda que o Dead Fish roubou 2, né, do Sugar Cane, né? Aham. Você e o Rick, né? Aham. É, foi em etapas, né? Não foi de uma vez só. É. Porque quando eu entrei no Sugar, o Rick entrou no Dead Fish. Hum. Rolou bem essa. Eu tava entrando no Sugar ali, às vezes eu pegava carona com o Rick pra voltar pra casa. Ele, ó, puta, entrou no Dead Fish e tal. Caralho. Falei, porra, que massa e tal. E aí eu fui bem depois, né? O- Não, porque a gente tá falando assim, caramba, né? O Fabrício veio aqui, né, que tocou no Fish. Sim. Aí ele falando, né? Pô, fui tocar no show com o Fish, aí os caras do Street Dogs me viu e me roubou. Sim, foi tipo, Tem muito isso, né? aham, mais ou menos isso. Tipo, o Dead Fish precisou de um baixista ali em algum momento. E aí, como eu já tocava com o Rick no Sugar, e o produtor do Dead Fish, ele já foi hold do Sugar e do Coelho. Hum, Então eu também conheço ele das antigas. Então também aí entra aquele lance também do convívio, né? Porque sim. esse cara conviveu comigo ali na época do Sugar e do Coelho, e o Rick também. Então, quando foram chamar, com certeza isso pesou, tá ligado? Porque os caras já me conheciam como músico e como pessoa, assim. Então vamos E, chamar esse cara aqui que ele vai dar conta do recado, não vai ser doidão, não vai atrasar ao lado e tal. e como é que rolou, mano? O Dead Fish? É. Cara, o Dead Fish foi o seguinte. Era só pra fazer um show em 2016, que o Aliandi tinha alguma coisa que ele não pôde fazer o show. Hernia disso? Não, nessa época não era, não era. Uhum. Esse pai era a formatura da mulher dele. Uhum. E aí, os caras marcaram o show e ele, puta, formatura da minha mulher, não vou poder ir. E aí o Rick me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou, ó, tal dia vai ter um show, Goiânia, o Aliandi não vai poder ir, você faz? São 30 músicas. Eu falei, faço. Caralho. Aí depois eu mandei fácil, falei, caralho, deu 30 músicas, tomei no E cu, velho. quanto tempo Cara, eu tinha um mês, era bastante. Porra, que bom. Só que eu tive tive uns 3 ensaios só com os caras, não foi muito Uhum. também. Tipo, pô, Dead Fish é difícil, sabe, tal, sabia tocar algumas coisas, mas não tantas, assim, as coisas do Dead Fish. Mas beleza, fui lá e fiz o trampo, assim, consegui fazer o show e tal, e foi isso aí, 2016. Aí, 2018, corta pra 2018, 2 anos depois, o Aliandi tava com esse problema da hérnia. Uhum. Aí o Rick me liga domingo. Velho, o Aliandi tá no hospital, cara. A gente tem um show terça, era domingo à noite. Você consegue fazer um show? A gente vai ter que fazer o show do Sonho Médio na íntegra, mais umas 10 músicas. Eu falei, puta. Ah, faço. Depois... Por que eu aceitei? Domingo à noite, eu falei, vou ter que tirar essas músicas na segunda e sair com os caras na segunda e tocar na terça. Ah, você recebeu a ligação no domingo, Domingo o à show era na noite. terça? Era na terça. Puta. Aí eu desliguei, tava com minha ex-mina, falei, caralho, velho. Deixei ela em casa, fui pra minha casa. Falei, puta. Acordei cedão, fiquei tirando as músicas, das 7 da manhã às 7 da noite. 7 da noite fui ensaiar com os caras, no outro dia fui tocar. Puta. E aí, como é que foi, mano? Ah, foi legal. Nesse show rolou mais umas traves aí, porque, né? Ah, não tem como, né? Mas foi legal pra caralho. E aí, saí do show, os caras, ó. Eu acho que semana que vem você vai ter que fazer também, cara. Porque esse pau Aliandi não vai conseguir, não, vai. Falei, bora aí, vamos aí. E foi meio isso. Em 2018 eu fiz quase metade dos shows da banda, porque o Aliandi ficava bom, fazia, ficava ruim, não podia ir. Então eu fiquei nessa 2018, assim. Uhum. E aí 19 ele saiu mesmo, eu já fiquei na banda. E, mano, pra você ali, tipo, a primeira vez assim que você tocou com o Dead Fish, você falou, caralho, mano, tipo, pô, tô com os caras, mano. Tipo, eu vi o disco dos caras, agora eu tô aqui tocando com eles, mano. Ah, sempre passa um lance meio na cabeça isso, tipo. Tinha uma Você- música do Coelho, né, que tinha Dead Fish, né? A primeira música do prego, primeiro né? disco, prego. Blink Dead Fish, Hardcore. É a primeira sei lá. música do primeiro disco do Coelho, cara. Pra você vê, né? Que doideira, como já dizia o Badawi, o mundo dá volta. Ele já tá profetizando, jogando pro universo ali, né? É tipo isso, cara. E aí, é muito louco, porque eu nunca imaginei, né? Você não imagina que, tipo, o baixista que você curte vai sair da banda. Você nunca imagina. Eu não esperava que o Aliandi fosse sair da banda. Sim.
tá ligado? Então, Ele mas, era ali da formação original, só tinha ele e o Rodrigo da cara, época, ele né? não é da original. Não é? Não, mas do primeiro disco ele é. Ele não gravou, tipo, sei lá, a primeira demo do Dead Fish não é ele. Ah, Mas pode crer. no primeiro disco já é ele. O Sirva-se pra frente já é ele já tá na banda. Então ele é como Sim. se fosse original, vai. Sim. Eu conheci o Dead Fish com ele na banda, então pra mim é como se fosse original também. Mas, então, você não imagina que o cara vai sair da banda, assim, tal. Então é muito louco, você nunca pensa que você vai entrar numa banda que você é fã. Você não acha que os caras vão sair da banda, vai acontecer qualquer coisa. Ou que os caras vão te chamar, você pode até achar, não, vai sair alguém. Porque, sei lá, os guitarras saíram, né, em algum momento. Pô, Você eu nunca nunca acha que... consegui me identificar com o guitarrista do Dead Fish, porque saía, mudava muito Sim, é. nessa época, né? Uhum. Antes do 0 e 1 ali, Sim, mudava muito. sim. O Dead Fish sempre foi muito guitarrista, assim. Sim, E sempre bons guitarristas, Sim, né? com certeza. sim. Todo Aí os mundo caras muito foram bom lá, músico, né? cavucaram, acharam o Rick, Exato. que é monstro também, né? Aham. E, Rick é foda pra caralho. e hoje você vive só da música, Só assim. do Dead Fish, cara. Que Hoje bom, eu não cara. consigo mais fazer outra coisa extra pra viver. Não conseguiria ter um trampo. Porque toca pra caralho, né, mano? É, eu Tá deixo de sempre viver tocando. viajando, cara. E quando tá viajando tem coisa pra fazer, tá ligado? Tem ensaio, vamos gravar um disco, puta, fica lá no Rio, sei lá, um mês, e aí, puta, vai. Igual teve essas tours na Europa esses tempos aí, como é que você com um tranco vai Não tem, né? fazer? Então Só não dá. se for CNPJ, só se você for empreender É, alguma coisa que é se sua, você for que patrão, sei lá, que você não é o administra caso, de longe, assim, ou Uhum. trabalha online, assim, até dá, né, mano? Não é o caso, então Aham. Dead Fish paga minhas contas aí. Você E- falou do... Não, pode. Eu ia perguntar sobre o ao vivo, né? Você comentou que foi um pouco mais trampo, foi um pouco mais trabalhoso pelo fato de ser muitas músicas e ser Sim. muita- A gente Como não que tem muito foi tempo de a ensaio. desse ao vivo? desse ao vivo, Cara, a gente. preparação, A gente da sua tem- parte, né? No Cara, caso, né? É que eu sou meio chato, sou meio nerd, assim. Então, todo dia antes desses shows, eu tocava o set sozinho comigo em casa, lá, fonezinho. Então, eu passava o set sozinho, inteiro, as 25 músicas antes de ir pro hangar. De gravar no hangar. Então, Uhum. sexta-feira, vão tocar isso aqui. Puta, ficava lá eu passando, beleza, vou pro hangar. Sábado, passava outras 25 músicas, vou pro hangar. Domingo, outras 25 pro hangar. Então, eu fazia isso eu. Mas a gente não conseguiu ensaiar tanto a banda, cara. Eu acho que, cara, a gente não fez 10 ensaios pra esse show. Mas por causa dos shows que tinha na agenda antes? Sim, teve o lance de a gente tá voltando da pandemia, assim, tá ligado? Ah, Meio que você verdade. tinha que usar Porque o a gente show como gravou- ensaio, né? A gente gravou ele no início de janeiro de 22. A gente voltou a fazer show, sei lá, dezembro de 21. E aí já tem Natal, tem Ano Novo. Então a gente não fez muitos shows, não teve muito tempo pra ensaiar, porque, pô, são 75 músicas, né? Também Sim. não dá pra você ficar. Tem que pegar muitos dias de ensaio pra Porra, poder fazer caralho. isso, né? Porque cada dia de ensaio um dia, né? 25 músicas. Então, Sim. a gente não ensaiou tanto quanto a gente gostaria que tivesse, mas rolou. O disco seu. Bom, também todo mundo é bom ali na banda, cara. Os caras são foda ali, então fica fácil ali tocar com esses caras, assim. Sim. Aí eu fazia meu dever de casa ali, passava as músicas antes de ir pro hangar ali na manhã, na tarde. Então rolou. O Ponto Cego você gravou, né? Não, Você o não Ponto gravou. Cego não gravou. O quando Aliante que tinha gravado, né? Não, o Aliante também. O Aliante saiu, Ah, foi o Rick que gravou esse o Rick daí. gravou. Então tava nesse processo do Aliante sair, de eu entrar, e aí eles já estavam com o disco pronto e o Rick gravou. Uhum. Eu entrei depois. Eu lembro que você Depois ainda ficou meio naquela tipo de, um baixista convidado e Sim, tal. fiquei esse 2019 meio assim, Sim, baixista né? convidado, assim. Aí eu falo assim, pô, põe o cara logo, cara. Né? Tipo, Bom, porra. Eu sabia que era eu já, eu não tinha essa conversa, mas é que mais, pô, o Aliande, é um cara Sim, né? que tava na banda desde o início praticamente ali, então, não vamos tirar, coloca assim, não é um negócio Sim. tão simples assim, tá ligado? Chega preparado assim, tipo, só te conhecer um pouquinho primeiro, É, né? e Depois pra mim também tanto faz, cara, eu nunca Uhum. fui muito... Igual eu sempre falo com a minha mina, eu falo, mano, meu sonho era, tipo, ser o baixista do U2, cara, porque o U2 ganha muita grana e ninguém nem lembra quem que é o cara, tá ligado? Meu sonho é esse, cara, eu quero ser, tipo, o baixista do Coldplay, que eu nem sei o nome do Ninguém cara, tá sabe ligado? quem é, né? Banda bombada pra caralho, mas você pode sair da rua suave. Exato, o baixista do U2 ainda sei o nome do cara, do Coldplay eu nem sei o nome do cara, tá ligado? Então, esses caras que ele deve ganhar uma nota e ninguém sabe quem ele é, eu quero ser essa pessoa aí, tá ligado? Quero trampar com o que eu gosto tocando, mas eu não tenho a pira de ser famoso, de nada, assim. E desse disco do Ponto Cego, mano, como é que foi assim, você tirou as músicas, tipo, passou as músicas com os caras e começou a turnê? Sim, já Ok. quando os caras estavam gravando, o Rick me mandou a gravação tudo separado lá, falou, ó, que né, era mais fácil, falou, os
Os outros discos eu tive que tirar na raça lá. E o Ponto Cego já foi meio, ó, tá aqui os baixos separados, escuta aí. Aí eu tirei o Ponto Cego inteiro, a gente ensaiava o Ponto Cego inteiro pra ir pensando músicas pra fazer no show. Uhum. Aí então, mas foi mais tranquilo, né? Foi bem mais tranquilo. Então, Eu já tava mais familiarizado com a banda, tinha feito Sim. bastante show com a banda. 2018 eu toquei bastante com os caras. E o Ponto Cego saiu do meio de 19, então eu já tinha tocado bastante com os caras ali. E, mano, foi bem ali no meio da bagunça ali, né? No meio daquela transição, né? De governo e tal. E. Sim, eu lembro que quando o Maluco ganhou a eleição lá, a gente ia fazer um show, a gente tava no camarim e falaram, ó, o Maluco ganhou, a gente, caralho, que merda, velho, puta que bosta. Mas aí vamos fazer um show, vamos ter que tocar. Rolou isso, assim. Aí. E eu sei que, tipo, mano, esse disco saiu assim, aí. Sangue nas mãos foi. Sim, porra, um puta disco pé na porta ali, totalmente condizente com a época ali. Sim. Eu acho que aconteceu um disco foda, assim, as letras são animais, assim. E é engraçado assim que, tipo assim, você escutar, vai, o Ponto Cego daqui a algum tempo, ele não fica datado. Ou você acha que Acho- fica? Então, como diz o Rodrigo, ele espera que fique, mas eu acho difícil. Não, porque, tipo assim, ele fala umas paradas, mas ele não é muito Sim, na tem... cara que é Não, aquilo, entendeu? Não, tem coisa que tá bem na cara ali, Sim. mas tem coisa que não, tem coisa que serve pra muita coisa. Mas, cara, eu acho que o Rodrigo escreveu coisa no service ali que ele esperou que ficasse datado e não ficou, né? Uhum. Não, tudo, né? Então, Ensaios infelizmente. médio também tem muita coisa A que Legião até Urbana, hoje sei a lá gente... também. Acho que o Renato Russo escreveu, sei lá, que país é esse, achando que fica datado. O cara morreu e tá aí, né? Mesma coisa. E, mano, puta, velho, como é que é, mano? Tipo, a turnê com o Dead Fish, velho, quando você entrou assim, tipo, é porque, pô, você tinha pegada que era com o Coelho, Uhum. com o Sugar Cane e o Dead Fish é loucura. Cara, pra mim foi natural. Você já tá acostumado, né? Mas pra mim, cara, quando eu entrei no Dead Fish, parece que eu já tava ali anos. Foi muito louco. Pelo menos pra mim, não sei pros caras, né? Mas porque, cara, ali eu sempre fui muito chato com horário, com compromisso. Então, e o Dead Fish é uma banda super certa com tudo, assim. Então, porra, os caras falaram, ó, 10 horas a gente tá saindo do hotel. Mano, 5 pras 10 tá todo mundo lá, tá ligado? Então, pra mim, Caralho. foi muito tranquilo. Todo mundo muito comprometido com tudo. Ó, a gente vai ter que chegar aqui e vai ter que tocar essa música. Todo mundo já sabia tocar as músicas. Não tem, pô, não sei, vou ter que pegar, vou ver. Então, Dead Fish é uma banda super profissional. Pra mim, foi muito fácil, assim, tipo, entrar na banda, tocar na banda. Porque as coisas funcionam bem certinho. E a equipe, todo mundo, a banda, a equipe, todo mundo funciona bem certinho, reloginho, assim. Então, pra mim foi muito natural. Então, sério, eu comento com o pessoal, assim, falei, cara, quando eu entrei, assim, com poucos meses de banda, parecia que eu já tava há anos, assim, porque já tinha entrado no ritmo da banda, assim, pra mim foi bem natural o ritmo da banda, assim. É porque, tipo, a banda já é uma banda mais velha também, né? Assim, então os caras já, tipo, já Sim, tem ninguém aquela... quer, exato, ninguém quer bagunça, tudo, pô, o Rodrigo é pai de família também, os caras todo mundo casado, então, vamos ser mais tranquilo, assim. Não é mais tipo Motley Crue, tá ligado? Pior que nem o Coelho nunca foi, cara, tá ligado? Mas o Coelho, como a gente era mais jovem, puta, vamos sair pra beber, ficar ali no posto tomando uma, hoje eu nem bebo mais. Né? Então tinha essa, que a gente era jovem e tal. Mas aí no Dead Fish nada, acabou o show, todo mundo vai pro hotel, dormir ali, porque no outro dia precisa estar descansado pra fazer de novo, Uhum. tá ligado? Então, é um lance bem tranquilo. Pra mim, sempre fui chato, assim. Até que os caras brincam, os caras falam, pô, mal acaba o show, o Moderno já tá pedindo Uber pra voltar no hotel, assim, tipo... Eu sempre sou chatão, assim, quero ir embora, descansar, dormir. E quem que puxa o lance da pontualidade ali da banda? Cara, todo mundo, é meio todos natural, são assim, bem cara. natural. Pelo menos assim, quando eu entrei já tava isso instituído. Eu não sei se em algum momento alguém falou, vamos ser assim. Mas quando eu entrei já tava e ninguém nunca falou pra mim, ó, tem que ser pontual. Não, Eu tipo, sou, porque eu natural. sou, porque eu sou. Então, todo mundo falou, tá hora. Isso aí, fechou. Tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui, fechou. Uhum. Então foi sempre muito natural. E, mano, do Dead Fish, qual disco você mais gosta, mano? Puta, cara. Assim, os que você não... O 0 e 1 é meio... chovendo molhado, assim, falar, né? Porque é um disco que, tipo... É o disco do, sei lá, todo mundo mais conhece o Dead Fish, colocou o Dead Fish... Aí o Dead Fish furou a bolha com o 0 e 1, assim, É um eles álbum conseguiram. fudido mesmo. Então o 0 e 1, assim, eu acho que talvez o disco que eu mais goste do Dead Fish, assim. Tem uma curiosidade, na época da escola, quando lançou o 011, tinha um cara lá, mano, ele, tipo, mano, ele escuta, tipo assim, sabe aquele cara que compra todos os CDs que sai? Sim. Tipo, de pop, rock, samba, pagode, compra tudo. Ele escutava tudo. Aí ele comprou esse Dead Fish, né, o 01. Aí ele falou assim, mano,
Eu escutei e não entendi nada. Porque, tipo, não era da bolha dele, né? Sim, Então, mas tipo, ele falou comprou porque chegou nele, pra você ver. porque chegou nele, entendeu? Porque De alguma forma chegou, o Dead Fish chegou nele. feijão, gente fina pra caramba. Eu falei, mano, eu comprei esse aqui, Dead Fish aqui, eu escutei aqui, não entendi nada, mano. Tipo, como é que você não vai então. entender, que não é tua vibe da parada. Mas chegou no cara, né? E aí, às vezes, chega na pessoa e bate. Não bateu pra ele, mas... Nessa época também tinha acho que foi 2004, 2005. Foi 2005. Tinha um moleque na escola que gostava muito de CPM, né? Sim. Aí eu falei, mano, pô, tem umas bandas aqui, mano, tem um disco aqui que eu posso te mostrar. Aí ele falou assim, qual? Eu falei, ó, tem o do Coelho e do Fish, eu mandei pra ele. Aí ele escutou dele. Ah, mas o CPM é mais legal. Tava mas- doido. Porque tinha aquela coisa de moleque, mano, CPM já virou modinha, Sim, tá ligado? Não sei o os quê. caras se venderam. ali, Se saíram- venderam, né? Daí ele Uhum. falou assim: não, o CPM é mais legal. Eu falei, não! Você ia perguntar uma Caralho. coisa? Não, você tinha perguntado do CD, né? E do- pra você qual que é, mano? Cara, o Dead Fish. Dead Fish que eu mais gosto, assim, puta, são dois. É que quase todos os CDs do Dead Fish é bom, mano. Assim, todo CD tem música que você fala, caralho, essa música aqui é foda. Mas o que eu mais gosto do Dead Fish é Caralho, o Sonho Médio e o Homem Só, mano. O Homem Só, caralho. É porque Vai, fala primeiro, eu vou perguntar. Porque esse disco, ele assim, no começo eu não gostei dele, assim. Aham. Só que depois de uma parte na minha vida, tipo, começou a fazer tanto sentido algumas coisas assim na música, assim. Legal. E as guitarras, e era muito diferentão, assim, Sim. daquele hardcore seco que Sim. era, né? É bem mais E eu lento. falei, ele é bem mais lento, assim, e tem umas pegadas mais pesadonas, assim. Eu falei, cara, esse disco é muito foda, mano. É unanimidade da banda que não gostam Assim. do Homem Só? Se pegar a Porque o discografia... Rodrigo, eu já vi Sim. várias entrevistas que ele Se pegar a é discografia meio... do Dead Fish, fala, qual que é o disco que você menos gosta? É Um Homem Só. Uhum. Mas é porque aquilo que você falou, todos os discos do Dead Fish são bons, mas aí você vai falar, pô, qual que é o menos legal? É O Homem Só. Sim. O Homem Só, quando saiu, foi o que eu menos escutei. Hoje eu escuto, eu achei ele mais legal do que na época. Uhum. Quando ele saiu ali, tipo, eu não gostei nada. Hoje eu escuto ele e falo, legal. Mas, se pra escolher o que eu menos gosto, é O Homem Só. Eu acho que os outros caras também vão falar isso, assim, provavelmente. Sim. Não sei Rodrigo é com certeza. se... Não sei lógico que essa pergunta deveria ser pra ele, mas quando Aham. você tá aqui, convive... Por que Aham. que ele não gosta de CD, velho? Tem Cara, não sei, cara. Aí são várias Aí é com variáveis. ele, né, assim, que- não, são várias variáveis, tá ligado? De momento de gravação. Porque Eu- ele comenta que ele nunca gostou muito de gravar disco. E talvez esse disco foi o disco que ele menos tem gostado de gravar. Quando ele fala, porra, já vi várias entrevistas ele falando disso, Sim. mas eu sinto que não é tanto é mais pelo trabalho, que nem você falou, acho que a parte da gravação, acho que parece que aconteceu coisas e o ali clima que também não tava ele, bom. eu Até onde imagino que foi clima Porque assim, mais do se que... você pegar aquele documentário do Dead Fish lá, o Asfalto, acho que 25 anos Dead Fish, Sim, lá fala que, tipo, o clima não tava bom na banda nessa época. Então acho que tudo influencia, né? influencia, cara. Isso. E acho que ele deve escutar aquele disco e falar, nossa, e lembra Exatamente, aquela... Pode ser Cara, também. é um lance. Música é um lance meio abstrato, tudo isso é um lance meio abstrato, mas, cara, a vibe da banda na gravação do disco eu acho que influencia como o disco soa. Pode ser um papo meio hippie, mas. Não, mas é igual pintar um quadro, né? exato, Se mas você faz- não tá com aquela inspiração, você olha aquele quadro e fala, puta, esse É tipo aí eu isso, tava você mal, lembra- não, você lembra você da lembra do época- que rolou, É. tipo, é foda, é isso mesmo. E hoje, assim, a gente mais velho vendo as bandas tocando, puta, a gente consegue ver a energia, a sintonia da banda. Eu falo por mim, vendo os caras tocar. Tipo, por exemplo, o Fausto tava aqui, eu falei assim, pô, Fausto, vendo o Zander hoje, cara, eu vejo, tipo, mano, a sintonia de vocês tocando. Dá pra você ver a Não, vibe dá. da Sim, banda, com assim. O certeza. Dead Fish também. Você vê que, tipo, mano, vocês tocando, é tipo, mano, vocês têm uma vibe ali, vocês têm uma coisa positiva ali, né? Sim. E você vê algumas bandas tocando e fala, ixi, esse cara tá tretado, mano. Os caras não se Não gostam. se tal. gosta, né, mano? Aham, Deve acontece. ser foda tocar Transparece. Cara, eu não sei como é que funciona, cara. Por sorte, eu nunca tive essa Tipo, do questão cara de se falar, Exato, né, nunca tive velho? essa questão em banda nenhuma. Porra, graças a- imagina tem aquele lance Não, deve lá ser horrível do Johnny viajar. Ramone e Joey Ramone não se Você falava, tá né, maluco, cara. Pô, Porra, eu não velho. consigo imaginar viajar com os caras, tipo, pô, eu passo mais tempo, às vezes, com os caras da banda que com a minha mulher, tá ligado? Pô, pensa se eu, tipo, não falo com os caras. Puta saco, tá ligado? Ficar evitando, ficar O trocando uma ideia. próprio Charlie Brown, assim, chegou Sim. uma época que o Chorão, ele ia pro show sozinho, Sim, com o motorista então, dele, eu e a não banda ia consigo, sozinha cara, na van, ou no avião, ele ia sempre, Eu não ele consigo. separado, assim. Mas sei que já, puta, fez turnê pra caralho já, o moderno. Mano, desgasta, cara. Tipo, puta, desgasta, você cara. acorda, você olha pro cara, aí você tem as manias do cara que você fala. Então, mas aí vamos voltar esse lance do Dead Fish, cara. Aí entrar no Dead Fish também é fácil porque todo mundo sabe como todo mundo funciona. Uhum.
Então você sabe que, puta, hoje o maluco tá meio assim, deixa o cara lá. Uhum. Hoje eu não vou nem puxar assunto, tá Sim. ligado? Esse respeita o momento do cara. Então a gente Sim. é uma banda mais velha, todo mundo entende isso e todo mundo se conhece. Então eu sei onde eu posso ir, onde eu não posso ir. Eu sei que hoje fulano... sei lá, Palmeiras perdeu, o Marcão tá meio de saco cheio. Pô, vou deixar o cara lá, tá ligado? A convivência faz a gente já entender qual que é Exato. do outro, assim. É, Não então eu não precisa fico... falar nada, né? Exato, eu não fico cutucando o cara ali. Sim. Muito pelo contrário, eu vou deixar o cara quieto, tá ligado? Na boa. Às vezes tudo que o cara precisa é ficar na dele, né? Exato, É. então a gente é uma banda mais velha, com o pessoal rodado, com estrada, então a gente já se respeita, assim, então é Aí mais também, fácil. mas vocês são uma banda careta também, tá? Tipo assim, ninguém é Sim. muito junk e tal, não sei o quê. Aham. Pô, você pega umas bandas junk e os caras não aguentam se ver, né? Porque os caras ficam se drogando, Não, então, isso tocando que eu fico e... imaginando, que deve ser difícil. Aí você tá viajando com um cara que ele atrasa o rolê, e uma hora você já olha meio torto pro cara, o cara já olha torto pra você, uma hora você vai estourar. Uhum. Aí fica aquele negócio de ficar se vendo todo dia Aham. e... Por sorte, cara, a gente não tem isso, a gente se respeita bastante, cada um tem o seu momento, às vezes a gente não faz tudo junto, tá ligado? A gente tá em turnê, o Rodrigo vai lá almoçar com os amigos dele, a gente vai almoçar pra cá, ou eu vou almoçar sozinho, tá ligado? Uhum. Acontece. E tá tudo bem, assim. Sim. É, também você tem uma experiência também já. Isso que é legal de, tipo, ter tocado em outras bandas, né? Sim, então cada um se Você respeita. traga como experiência. Aham. É, mano, um assunto fora da curva. Tem algum filme de banda que você gosta, cara? Ah, tem vários, cara. Puta, eu adoro filme de banda, documentário, pô. É. O do Anvil, esses dias eu tava falando com a minha mina, esse do É. Anvil, não sei se vocês já viram. Não, esse Esse não. documentário do Anvil, não, tá ligado? Tá ligado? Esse Anvil é uma banda de metal. Sim. E aí, puta, o documentário pega eles ali no fundo do poço, os caras com um trabalho normal, e aí no meio ali eles tentam sair pra fazer umas turnês roubadas. Os caras quase viraram uma época e depois caíram e os caras estavam lá. E aí esse documentário bombou. E aí os caras subiram de novo, assim. Foda. Onde que tem esse aí? Ah, cara, eu assisti na época de, sei lá, baixei na época, né? Achei. Ah, não sei onde é que eu vou achar esse, mas é bem legal esse documentário do Anvil. Uhum. Mas eu gosto pra caralho de filme de banda, documentário de banda, ou mesmo coisa musical, sei lá, tipo Detroit Rock City lá. Puta, esse pra mim é o melhor filme de. Ou, Assim, tipo o Wayne's World lá, o Quanto Mais Idiota Melhor. Sim, Puta, nossa, filme de É banda, adoro clássico, tudo. é clássico. Esses dias eu tava vendo com a minha mina aquele Cabeças de Vento. Ah, O Brendan nossa! Fraser, tá Adam ligado? Sandler. Adam Sandler, que ele é batera, tá ligado? Eu falei, Que eles invadem a rádio, né? exato. Minha mina nunca tinha assistido. Falei, mano, você tem que assistir esse filme comigo. muito bizarro esse filme. Tem aquela cena clássica, né? Que o cara vai disfarçado, né? Fala, eu sou não sei o que lá e tal. É. Ele fala assim, como que é? Ah, faz umas perguntas pro cara, pegadinha, né? Numa briga entre Deus e Leme, Le- quem exato. ganha? Assim, né? Daí o cara fala, Deus, não, errou. Leme, não. Leme é Deus. É Exatamente. muito foda. Não, muito esse filme é foda. animal. Então, cara, eu adoro consumir esse tipo de Nossa, o Detroit Rock cultura City. inútil, assim. Eu lembro que um amigo meu falou, mano, tem o filme do Kiss. Eu falei, filme do Kiss. Ele, mano, filme do Kiss, velho. Eu assisti, deu caramba, ia todos os locadores eu achava essa merda, mano. Aí teve uma vez que ia passar no SBT, mano. Aí eu fui lá e pedi pra uma amiga minha gravar no VHS, assim, ela gravou. Só que eu falei, você pausa nos comercial, tá? Ela gravou Não, todos os adoro esse comercial, filme tudo. de puta, achei banda, foda. documentário de banda, assisto tudo. Você assistiu do Motley Crue lá? Assisti, o Dirt lá, assisti. Eu tento assistir tudo, não consigo, né, lógico, mas tudo que sai eu tento assistir. Adoro. Aquela cena do Motley Crue, falou assim, como que é um dia na vida do bateria do Motley Crue lá. Então, Esse droga vai tocar, sai do show, vai pra balada, vai pro hotel, vai tudo louco, mano. hoje mesmo eu até falei com o mano, trombei ele na barbearia, ele tá falando do filme do Robin Williams, que saiu agora, ele falou, pô, assiste, é legal, tal, eu falei, pô, vou assistir, eu tava meio assim com o filme, mas ele falou bem, eu falei, vou assistir. Então eu gosto de assistir filme Sim, legal. filme de música. Qual que é o seu, Rafa, filme de banda que você gosta? Acho que o The Dirt é bom. Puta, que foram tantos também pra lembrar agora. Tem aquele Rockstar lá, né, mano? Que o cara, aquele... Ah, sim, com o Mark Wahlberg, que ele é o Isso. cara do Judas Priest ali. Sim, sim, que legal. É foda, mano. Acho que é esse, assim. Meu irmão Legal. que mostrou esse filme aí. Falei, mano, assiste, Dirt. pô, É Rockstar legal. aí, não sei Cara, o quê. assisto, todo esse filme de música também, eu adoro. Mas é uma coisa, assim, engraçada. Eu gosto de filme de música, mano. Mas musical eu detesto, Ah, não, cara. música eu também não gosto, não. Engraçado que a gente gosta de música, mas não consegue gostar de o musical, filme- velho. O filme do Elton John é mais musical, eu não curto muito, assim. Não sei se vocês viram Não. Não, a biografia cheguei a do ver Elton do- John, eu não curti muito, porque é tipo musical, Muito assim. musical, né? Muito musical, eu não curti, não. Tipo, eu fui assistir o Aladdin lá, mano.
O Aladdin lá da Disney lá. Puta, Esse tudo bem, live cara, action, né? É, live action. Tudo bem que no desenho tem, mas no desenho tem um contexto ali pra ter, né? Ah, e desenho é desenho, né? Sei lá. Era Disney também. Você via quando era pequeno, tava nem aí. Agora, quando puta, eu vi, eu falei, caralho, mano, música do filme inteiro, velho. Eu falei, pô, mano, cansa, velho. Não sou muito fã também de musical, não. Você ia perguntar um negócio? Não, a gente tava falando lá do corre das bandas. Sim. Você teve um projeto também, o Double Plays, é isso? Sim. Cara, Como ele tá meio foi? parado, infelizmente. Era um ska, né? A gente É tava ska, vendo então, é o Fileta, Cara, muito bom, uns velho. o guitarra do Coelho, o Batera também, que era do Coelho e eu. Uhum. Aí o projeto foi o seguinte, o Fileta, na época da pandemia, não tinha muita coisa pra fazer, ele começou a fazer umas músicas lá, que era o ska, ele sempre gostou. Em inglês ele me chamou pra tocar, falou, quer gravar? Eu falei, vamos gravar. E aí a gente gravou um EPzinho, legal pra caralho, cara, eu gosto pra caralho desse EP. E como foi gravar com os caras de novo, mano? Fazer um trampo, né? Cara, com pra mim ex-parceiros pra mim é super natural tocar com o de Fileta, tanto é banda, que... assim. Aí eu lembro que eu fui pra Dourados e gravei na casa dele, ele montou um estúdiozinho na casa dele. Ele falou, pô, você não... Ele deu a oportunidade de eu gravar aqui com o Capilé. Ele falou, qualquer coisa você grava com o Capilé. Eu falei, não, quero gravar aí com você, cara. Eu vou ter que ir lá ver meu pai. E aí eu fui lá, fui ver meu pai, fui lá e gravei com ele. Então foi bem legal, assim. E a gente se fala bastante, cara. A gente se fala direto, assim. A gente tem um plano de gravar um disco, um full aí, mas a vida tá difícil, assim. Uhum. Não tá permitindo a gente... Correria também, né? ele tem outros trampos, assim, até o Dead Fish e tal. O Dead Fish sempre tá fazendo alguma coisa, tá ligado? Então, E, não é tão simples. mano, qual que é o... Vocês estão gravando o disco novo com o Dead Fish? Dead Fish? É. Ainda não. É. Ah, Mas tem a- o Sonho Médio saiu. O Sonho Médio. O Abrindo da Memória saiu tem um ano, pô. Ah, mas você tá com quem é o Dead Fish, né? Sim, não, algum momento a gente vai gravar, não vai demorar tanto não, mas o Labirinto fez um ano agora, então a gente não tem... A gente vai gravar em algum momento, mas não, tipo, não vai ser esse ano, assim. Sim. Qual clipe que você mais gostou de gravar com o Dead Fish, mano? Cara, eu não gosto de gravar clipe, cara. Mas você não gosta de aparecer muito, né? O clipe que eu mais gostei do Eu Dead gosto Fish, daquele que... Ou aquele que não tem... eu Não Termina Assim, que não É, tem Não ninguém da Termina Assim, banda, que esse não é o tem melhor banda, clipe, então. Tem ninguém da banda, porque os outros, tipos, sei lá, o Sombras da Caverna eu participo já, tô no clipe e tal. Cara, mas assim, o Dentes Amarelos... Esse clipe Então. Eu não gosto de gravar o clipe, mas depois que eu assisto, eu falo, porra, é foda. E esse clipe é um clipe emocionante, assim, a letra é Sim. foda. Então, talvez Dentes Amarelos é um clipe que eu gostei de gravar, mas eu não gosto de gravar clipe, não, cara. Nossa, mano, que música. Se eu pudesse Essa não música gravar. Tem alguma inspiração nela ali, mano? Tipo, Cara, o ela- Rodrigo. O Rodrigo explica as letras pra vocês ou não? Às Tipo, ele- vezes. Ou às Ó, vezes a a gente letra aqui, pergunta. foda-se. Não. Ele explica ou a gente pergunta. É difícil ele deixar a gente num limbo, assim, Assim, né? da A gente letra. entender, né? Aham. Mas ele é o lance da filha dele ali, né, cara? Tem esse lance Sentimento, né? que ele tem uma menina ali, e aí a filha tá crescendo, tipo, não é mais criança, e tem esse lance dele velho já, então tem todo esse lance de... E acompanhar, né? Pô, Hoje, o cara como tá caiu, o caiu o mundo primeiro hoje. dente já, tá ligado? Então você O engraçado, mano, tá assim, crescendo ali. você pega o Dead Fish, assim, porra, cara, todo disco, assim, tem uma música muito foda, cara. Tem músicas que, tipo, porra, você pega o Contra Todos, mano. Contra Todos, cara, que disco foda. Aí você pega o Vitória, caralho, mano, que disco foda. Que vem no meio daquela bagunça toda lá de 2014, 2015 lá. Puta, aí, Sim. sabe? Aí, porra, aí vem o Ponto Cego, aí vem, puta, mano. Você fala, caralho, velho, tipo, fica torcendo pra sair um disco ruim, mano. Os caras estão lançando disco bom, porra. Não, torce pra E esse ser ainda disco mais, esse disco muito foda. então, e o Labirinto tem um lance mais sentimental, assim, então pegou muita gente, assim, ainda mais gente mais velha, assim, Sim. pega bastante esse lance do Dentes Amarelos, 49, que é uma música que o Rodrigo fez pro pai dele, tá ligado? Aos Poucos, é uma música que ele fez também pra filha dele, assim, então tem várias músicas ali que você pega, acaba te pegando ali, de algum jeito ali. Pode crer. Ô, Moderno, deixa eu te perguntar uma coisa assim. Eu sei que você chegou depois, que você já te chama guitarra, mas, mano, como que é trabalhar assim? Porque o Dead Fish sempre foi duas guitarras, né? Aham. Assim, acho que foi depois só do. Acho que foi no. Do Contra Do- Todos, eu acho, pra do- frente. talvez. Contra Todos já era só o fio. Só Pra o frente, Era só né? fio, Ali é. já são uma Contra mano, Todos era e pra frente, é assim, só uma guitarra. Porra, mano, como que é? Tipo, puta. Porque, mano, o Dead Fish tem muito riff, tem Sim. muitas coisas, assim. Mano, pra cobrir essa parte vazia, tá ligado? Tipo assim, ali pra você, mano. Cara, eu não vou falar que é difícil, mas Porque meio que Tem você que faz ser- o baixo e. você tem que tomar um cuidado, assim, que, tipo, eu, no caso,
eu tomo cuidado de não fazer muito arranjo ali, porque se a guitarra tá fazendo um negócio, o vocal tá fazendo um negócio. Se o baixo começar a fazer muita coisa, então essa parte eu tento sempre segurar, tá ligado? Então eu tento ter esse cuidado pra não ficar saindo muito fora da curva pra também a música não se perder ali. Então eu tento deixar um pouco mais básico algumas coisas ali. Porque eu lembro quando... Porque querendo ou não, por mais que seja uma guitarra, o Rick faz muita coisa. Sim. Então não dá pra também ficar querendo Tadinho, o brigar com as O coisas. Fausto falou assim, pô, aí eu fui tirar as músicas assim, aí eu falei, caramba, mano, eu vou ter que me tirar com umas músicas antigas, né? Aquela pegada antiga, porque, falou, mano, o Rick faz muitas paradas lá, velho, até tirar tudo. Mano, o Rick abre a mão, ele faz as duas guitarras em uma guitarra só, ele abre os dele. Sim. É foda o que o Rick faz, é difícil, cara. Ele é diferenciado, né, mano? Pra caralho. Então ele rearranjou muita coisa pra ele poder tocar sozinho, coisas com duas guitarras, assim, tal, pra tentar preencher mais, assim. E aí eu também tento preencher o máximo que eu posso, assim. É que a maioria das bandas que você tocou tinha duas guitarras, Sim, né, mano? sim. Então, tipo, meio que tinha isso aqui, né? Sim. Dead Fish é uma só, né? Que fica lá Aham, e... aham. E aí é engraçado, né? Porque aí toca tanto tempo no Dead Fish com uma guitarra, quando a gente foi fazer esse show do 01 com o Phil, foi esquisito ter uma guitarra do meu lado, outra guitarra. Que estranho, mano. O primeiro ensaio com o Phil foi muito estranho, porque, Ah, isso que eu ia porque o Phil ficou do meu lado, e aí de repente vinha uma guitarra fazendo um negócio diferente. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo aqui? Tá ligado? Eu tô acostumado, só o Rick tá lá do outro lado, e ele fazendo algumas coisas, e o Phil podendo completar algumas coisas que, tipo, foi bem estranho. Então o primeiro ensaio foi bem estranho pra mim, assim. Aí depois foi. E, mano, como é que é? Os caras conversaram, falaram assim, ó, você faz isso, você faz aquilo, Cara, continua... aí é, eu sei o só quê. sei que o Phil e o Rick se juntaram um dia pra dividir as coisas ali. Eu não tava presente, mas eles se juntaram e dividiram. Sim, porque é uma coisa pra caramba, né? Tipo, Sim, ele tem que então. decidir, né? Quem é que faz o quê É, ali. e aí tem coisa que o Phil fazia na época que o Rick faz hoje em dia, né? Porque, né, o Rick tá sozinho. Uhum. Então, pô, beleza, você quer fazer isso aqui, Phil? Então eu faço outra coisa. Deixa eu ver o que é outra coisa que a outra guitarra faz e tal. Então eu sei que o Rick e o Phil se juntaram um dia lá e dividiram as coisas, ó. E ficou foda, né, mano? Não, ficou animal, cara. Animal. Não sei se vocês viram alguma coisa, mas ficou bem Sim, foda. foda. Ficou foda pra caralho. Então, Vai sair a gravação Vai sair DVD? vídeo, DVD. áudio, é. DVD. Quem lançou DVD hoje? Vídeo e áudio, em algum momento aí vai sair. Ai, pô, que da Não sei hora. quando, mas vai sair. Você tava falando da filha do Rodrigo, você também virou Sim, pai eu virei recentemente. pai também. né? aham. E aí, mano, como que é ser pai? Cara, é legal pra caralho, cara. É um negócio. Tá, é clichê, todo mundo fala, ah, muda a vida. Mas muda, cara. É muito Uhum. louco, cara. É um negócio diferente, cabuloso, te muda a perspectiva da vida, assim, tá ligado? E te muda a vida mesmo, assim, também. É bem louco. Eu Sim. não consigo me imaginar agora não um pai, assim. Sim. Faz quantos anos ela tá? 1 ano e 3, tem um 3. moleque. Ah, faz. É, pequenininho. pequenininho, Ele sim. começou a dormir Recente. mais agora, assim. Agora que eu tô dormindo, velho. Antigamente era de hora em hora, telecena ali. Agora, de hora em hora. Agora que ele tem noite que, tipo, essa noite ele acordou 4h30, então foi mais tranquilo, assim, Uhum. entendeu? E às Uhum. 4h30 eu consegui dormir, assim. E é uma brisa, né? Porque você fica pensando, caralho, tipo, eu sou o pai, eu tenho que. Sim. Você deve dar várias dúvidas na cabeça. Como é que eu vou criar meu filho? Como é que eu É, vou- responsabilidade, assim. É, Assim, pra mim só foi mais fácil, porque, tipo assim, eu fui um cara meio caseiro, meio... Eu não bebo, não faço nada, não fumo nada, tá ligado? Então, essa parte tipo, de estar em casa com ele foi fácil pra mim, mas Uhum. tem toda essa questão. Falei, pô, esse moleque depende de mim, tá ligado? Eu não posso ficar É. vacilando, não posso ficar ensinando coisa errada, não posso... tem que ser um exemplo ali, tem que... Acho que é nessa parte que deve dar aquela mudada, né? Que É, falam, né? Que é bem sim, com clichê, mas certeza, que é. você sentiu a mesma coisa. entendeu? Aham, com certeza, assim. Então você E- fala, pô, preciso ser um exemplo aqui, preciso guiar ele pra um caminho direito aqui, Assim, não né? posso, né? Aí você fala assim, vou tentar fazer tudo que diferente, assim, né? Não? É assim, tentar fazer da melhor maneira possível. É, né? é isso que eu ia falar, diferente até que não, cara, porque eu tive uma criação muito tranquila com meu pai, assim, então, diferente não, mas tentar fazer o mais até parecido possível do que eu tive de criação, assim, tá ligado? É porque. Meu pai foi um cara sempre, tipo, igual, uma bobeira, assim, mas igual, meu pai é palmeirense, só que ele nunca me forçou a torcer pra time nenhum, cara. Uhum. Eu virei São Paulino. Mas você morando Lá. já ainda. É você porque já lá virou. a galera torce pros times de São Paulo, assim. Sei. É bem comum. Ou os times do Rio Grande do Sul. É bem comum, porque tem muito gaúcho lá. Uhum. Então meu filho também falou, quer saber? Eu não vou ficar botando roupa de São Paulo nele, não. A hora que ele tiver maiorzinho aí, ele vê o que ele quer fazer, deixa ele aí. Se ele quiser também não gostar de futebol, tá tudo certo. E meu pai sempre me deu muita liberdade pra fazer as coisas. seu pai Minha é mãe São Paulo? também. Seu pai é São Paulo fala. Não, meu pai é palmeirense. Ah, São Paulo, desculpa, palmeirense. Sim, meu pai, vixe. E por que você virou São Paulino, mano? Cara,
por bobeira, tá ligado? Porque assim, aí eu vinha pra São Paulo de férias e aí, na minha cabeça, pô, São Paulo é a maior cidade do Brasil. Então eu vou torcer pro time que tem o nome da cidade. Porque esse time aqui vai ser o time maior. Aham. É essa a lógica. Ah, sim. Já tinha uma tradição também, 3 É. mundiais, Não, mas 3 não, isso foi Libertadores. antes. Foi antes. Quando eu torci pro São Paulo. Não tinha isso aí. Não tinha nem Mundial, não tinha nem Libertadores quando eu fui torcer pro São Paulo, não tinha. Pode crer. Quando eu fui torcer pro São Paulo ganhou um Paulista em 91. Foi isso. E aí chegou 92, aí ganhou Sim. tudo ali. Aí Ah, foi pode isso. crer, então. Ah, é, você pegou ali na data ali. No Não, eu começo. dei sorte ali, tá ligado? Mas foi isso, eu tenho essa brisa de, tipo, deixar um moleque igual o meu pai fez, assim. Sim, deixar ele É, livre-arbítrio pra quer curtir escolher. rock, curte, se não quiser também tá tudo certo, assim. Ah, Minha mãe também foi muito tranquila quanto a isso, tipo, porque família de japonês sempre tem que fazer isso aqui assim, sim. Minha mãe, isso não, quer tocar, pode tocar, tá tudo certo. Né? Porque Pode não crer. é muito comum. Ô, Moderno, mano, como é que foi tocar no Rock in Rio, mano? Cara, legal pra caralho, cara. Puta experiência, as 2 vezes, cara. Essa última acho que foi mais legal ainda. Porque a gente tocou um pouco Tocou maior. 2 vezes lá, né? É, num pouco maior, um pouco melhor. A primeira vez foi mais legal porque foi no dia do Iron Maiden, né? Aí eu sou fã do Iron Maiden. Pô, fã pra caralho do Iron Maiden. O primeiro dia foi legal por causa do Iron Maiden, mas no segundo dia a gente pegou um horário melhor, um pouco melhor. Aham. Foi bem legal. Minha mina tava lá comigo, assim. Pô, foi foda, assim, cara. Tipo, a banda, a gente tava. O ano passado a gente tocou pra caralho, então a banda tava afiadaça, a gente fez o set tightzão, puta show. Mano, animal, foi bem legal. E o público recebeu bem, mano? Pra caralho, cara, pra caralho, cara. Porque, tipo, o público Porque do sempre Rock in acho Rio que- é meio, né? Um Então, público diferente, né? Então, o Rock in Rio é muito, abre muito leque, né? Abre Tanto muito quem gosta leque, de só que, sei lá, pagode, de só que lá- samba, porque é por causa do evento, né? Rock in Rio, só que né? aí tem, sim, Vai mas aí, sei pelo- lá, assim, 100 mil pessoas. Mano, aí tem 20 mil pessoas na nossa frente que curtir rock não é difícil, tá ligado? Entre Uhum. 100 mil pessoas, umas 20 mil que curte rock tá ali pra te ver, tá ligado? Então Sim. foi legal, cara. Tipo, uma galera. O maior público que você tocou? Acho que sim. Muito provavelmente, cara. Ai. Não sei. É porque assim, aquele primeiro Rock in Rio que a gente fez, a gente tocou num palco que a gente pegou a saída do show do Iron Maiden. Ah, aí o pessoal ficou. Então muita gente foi passando e olhando, tem gente que ficou. Ali talvez tenha tido mais gente. Mas esse show foi mais gente pra ver a gente mesmo, porque ali não tinha como. Não era saída de show de ninguém. Ali o cara tava ali pra ver a gente mesmo, assim tal. Foi legal. Caralho, que foda, mano. Uhum. Que, pô, eu fico pensando, caralho, mano, pô, ver o Rock in Rio lá, eu acho que o primeiro Rock in Rio que eu consegui ver foi o de 2000 lá. Sim, não, é um negócio cabuloso, porque ele é muito gigante, cara. Você tem que andar de carrinho, de golfe, van. É um negócio muito gigantesco, assim, tá ligado? Uma estrutura gigantesca ali. Você vê os bastidores ali, é cabuloso, assim. Mas aí, sensações de sonho realizado ou ainda tem um lugar que você quer tocar que ainda você não agora, realizou, cara, sempre mano? tem, cara. Tem Então, algum específico sim, assim, que tipo, você, ó, porra, preciso eu pra sempre quis- zerar, assim. sempre tem, cara. Ó, turnê fora eu fiz, a gente fez a Europa 2 vezes, mas eu quero ir pros Estados Unidos em algum momento, talvez, ir pro Japão. Então sempre tem alguma coisa que falar, pô, eu quero ir pra lá, assim, agora Aham. que eu já fiz, quero ir pra lá. Sempre tem. E, mano, e tocar fora, essa turnê que vocês fizeram aí fora, mano, como é que foi? Assim, pra você. Cara, pra mim foi, tipo, igual você falou, realização do sonho, assim. A gente sempre vê as bandas indo pra fora, ou mesmo as bandas de hardcore americana indo pra fora, assim, fazendo turnê na Europa, todo mundo fazendo turnê na Europa. Você fala, cara, um dia eu quero ter essa experiência, tá ligado? E, pô, graças a Deus eu tive. Mas vocês foram pra tocar pra gringo ou pra brasileiro? Mais pra brasileiro, tinha os gringos, mas a segunda vez, cara, tinha mais. Sim, não que tinha mais gringo que brasileiro, mas tinha mais gringo que da primeira vez. Sim. 2023 era, sei lá, 95% brasileiro. Agora já rolou uns 80% brasileiro, 20 gringo, assim. Já. Teve lugar que tá muito gringo. A gente tocou na Polônia, a maioria é gringo. Caralho, assim, tá ligado? vocês fizeram Alemanha? A da última vez foi Portugal, Irlanda, Inglaterra, Polônia, Holanda e Alemanha. Caralho, última vez velho. foi isso. Vocês tocaram todo dia, praticamente. Quase todo dia, cara. Acho que a gente teve 2 day off nessa tour aí. Boa. É. Qual que você... E tem uns gringos doidão lá que pira em Dead Tem, Fish, mano. tem, cara. Pô, Pior que isso é tem, massa. mano. Colou em Dublin um molequinho, cara. Aqueles branquelão irlandesaço, assim, cantando hino do Flamengo, cara. Ele chegou no final do show cantando pro Rodrigo assim, falei, que porra é essa, velho? Não, porque Cara- a gente vê assim, tipo, de repente uma banda que canta em inglês vai ter mais facilidade, de Sim, repente, com certeza, né? com certeza. Mas banda cantando em português é muito massa ver isso, É, né? A mas galera é que de fora. assim, o europeu é um pouco mais aberto, né, que o americano, assim, pra aceitar
Tanto é que no show da Polônia colou um cara da Suécia. Ele foi embora, comprou uma bermuda, pô, virei fã, foi embora, assim, caralho. Não entendeu nada do que a gente tava cantando, mas ele curtiu pra caralho, tá ligado? Foi embora, comprou umas coisas lá e foi embora. Não, gostei pra caralho da banda, isso aí. Tá ligado? Caralho, que Então, foda, mano. acontece. Tem um acho que você conhece o Estevão Romera, que era do estúdio Sim, sim, sim. ele fez um Family Mob ali. isso, ele fez um ele trampou com a Cripta, né? Sim, Uma tô turnê ligado, lá, tô ele ligado. viu uns vídeos É, dele. acompanho os vídeos dele também. Caralho, que foda, mano. Que trampo que é, velho. E tipo nos States ainda, né, mano? É, então, às vezes é foda. É um pouco mais difícil, então, assim, eu tenho vontade de ir pros Estados Unidos, mas é mais difícil de grana, de tudo, né, E é cara? porque lá é muito mais caro pra fazer as É, paradas, e aí, né? A pô, logística também. a logística é foda, você precisa tirar um visto de trabalho, os caras não vão te aceitar sem o Uhum. visto. Ali na Europa é mais fácil, chega lá, fala, vim tocar, dá o passaporte, aí eles carimbam e tá tudo certo. Os caras se mostram o instrumento, aí você mostra a É, guitarra, não você tem passa. muito erro, assim, tá Vai. ligado? Agora nos Estados Unidos os caras são mais chato, o custo é maior pra estar nos Estados Unidos, na Europa é mais fácil, assim. Pode crer. Você fazer os trajetos de trem, ou mesmo aquelas low cost, empresa aérea low cost. A Europa é menor, é tudo mais perto, então você anda 2 horas de trem, você passa 2 países, assim, tá ligado? Então, Sim. É totalmente diferente, né, mano? é. Qual país você mais prefere tocar, mano? Puta, cara, aí é difícil, cara. A vibe mais da hora do país que você tocou. Cada país tem uma peculiaridade, assim, tá ligado? Uhum. O Fausto falou que você vai tocar em Berlim. O show de Berlim foi foda. Foi um dos shows mais foda daquela tour. Só que o primeiro de Dublin, por ter sido o primeiro daquela tour, foi um lance meio emocionante, assim, tá ligado? Você fala, caralho, tô aqui fora do meu país, tô tocando. tem Frio gente pra passando. caralho. Sai lá de Não, Dourados. pior que não era frio, não. A gente Não foi no tava verão. frio ainda? Ah, A gente foi pode no crer. verão, ainda bem. Mais frio que em Portugal, né? Porque Uhum. Dublin, Inglaterra, sempre tá garoando, tá meio frio. Sim. Mas então teve. Cada show tem um lance meio diferente. Assim. O show de Berlim foi bem legal. Tava cheiaço, assim. Só que, sei lá, Dublin a gente deu 2 sold out. Então cada país tem a sua peculiaridade. Até esse show da Polônia que foi agora que a gente fez, foi o show de menor público nosso na Europa, mas foi foda, porque tinha um monte de polonês, tá ligado? Uhum. A Uma energia, galera, né? Às uma vezes galera, e a conta galera mais curte do o show que- diferente, tá ligado? Os caras não ficam se arrebentando, fica meio assim. É muito louco, cara, é diferente, tá ligado? Então, crer. cada show tem um seu lance, assim. Tipo, e cada país tem a cultura, uma coisa diferente ali da Inglaterra, dos ingleses são bem diferentes ali, do alemão, tá ligado? Sim. Então, Mano, e o jiu-jitsu? Onde que entra aí, mano? Nessa cronologia toda aí, onde que o jiu-jitsu É, entrou, porque mano? tanto que na primeira pergunta foi isso, né? É. Se era o jiu-jitsu ou tinha sido a música, cara, né? Que tinha o entrado, que jiu-jitsu, tinha eu começado. sempre fui do esporte, Uhum. sempre fiz muito esporte na minha vida. E os caras do Coelho começaram antes de mim. Todo mundo, o Camilo e o Mano já pegaram uma faixa azul. Eles pegaram a faixa azul, eu nem treinava jiu-jitsu. Mas os caras começaram antes, mas eu sempre gostei de luta, sempre gostei de jiu-jitsu. E aí, em algum momento, eu consegui ali no final da vida do Coelho falar, tá, agora eu consigo treinar. E só que eu nunca mais parei. Aí eu peguei a faixa preta e os caras não, né? Eu não parei, os caras pararam, né? Mas eu consegui trazer o Mano de volta, aí ele tá treinando, já trocou de faixa e tal. O Rodrigo também consegui fazer o Rodrigo voltar a treinar agora. O Rodrigo treinava também, e aí o Rodrigo tá treinando lá. Mano, o que mudou, assim, antes e depois do jiu-jitsu, cara, assim, mentalmente, espiritualmente? Porque tem muita gente que fala que, tipo, mano, a luta Não, é um modo diferente, não é só bater, brigar. sim, É a É filosofia, a né? filosofia da exato, parada eu também, né? converso bastante com a minha mina sobre isso, assim, de tipo assim, mano, eu sou um cara baixinho e magrelo. Tem uns caras grandão lá, fala, mano, eu vou arrebentar esse magrelo hoje. Mas não é assim, tá ligado? Hum. Às vezes tem uns caras grandão que apanham do magrelo e a vida é isso, tá ligado? Não é. Várias coisas, dá pra você ver uma analogia com o jiu-jitsu de, tipo, você aprender, ficar confortável no desconforto, tá ligado? Até o Rickson Gracie lançou um livro. Que eu não lembro, acabei de ler o livro, mas o título é alguma coisa referente a isso, sabe? Tipo, você tá confortável, conforto na escuridão, acho que coisa assim. Que é isso, o jiu-jitsu é isso, cara. Às vezes você vai pegar um cara de 130 quilos, que é o dobro do meu peso, ele vai estar te amassando, mas você não pode. Você tem que tentar sobreviver ali, ficar calmo, pra tentar sair daquela situação que dá. Que às vezes é muito mais técnica do que força Exato, também, né? porque dá. Só que se você se desespera, você cansa, fudeu.
Você vai gente trocou- cansar, o cara vai te dominar. A gente trocou ideia aqui, já veio gravar um episódio com a gente, ele é deficiente visual e ele é campeão de Caralho, jiu-jitsu, foda. e ele luta com pessoas que enxergam. Sim, Tipo, ele não, sim. não luta só com... Não, mas eu. ele não enxerga e ele... E a dá gente, fácil, caralho, contou a história de vida dele, é Me dá absurdo, fácil. assim, o Sasquatch. Salve, Então- Sasquatch, é nóis, irmão. Você consegue. Ele te coloca numa situações que é isso, cara. Às vezes na vida você, tipo, eu sou o melhor, sou o cara, mas pode vir alguém que vai ganhar de você. Sim. Vai te surpreender de alguma forma, tá ligado? Você não pode menosprezar ninguém. E tem essa questão também de às vezes você tá muito desconfortável numa situação que, tipo, você não pode desesperar. Para, respira, pensa. Tem jeito de sair, tá ligado? É foda. Então- Esse Sasquatch aí tava contando pra gente que, mano, que ele era novo, ele gostava de arte marcial, ele começou a fazer. E, mano, ele falou que foi amor à primeira vista, assim, né? Que ele começou a fazer, ele falou, pô, me apaixonei, é isso que eu quero fazer, vou fazer isso. Aí começou a treinar, começou a ganhar os campeonatinhos e tal, mano. Ele começou a ficar cego, velho. Ah, ficou depois. Ele ficou depois acho que ele com começou a 26 Caralho, anos, foda, 26 cara. ou 27, se não me engano, ele começou a perder a foda, cara. visão. E hoje ele é campeão sul-americano, é isso? Legal, cara. É isso, Crudão. Acho que ele é campeão sul-americano e Sul-americano, brasileiro de jiu-jitsu lutando com pessoas que enxergam. Sim. E fala que os caras ficam bravos. Porque quando perde normalmente dele. não tem um. É muito não tem louco uma, isso, uma né? para jiu-jitsu, não tem uma categoria muito. Então, normalmente eles Sim. colocam Sim. todo mundo junto, assim. Ele fala que a única coisa que ele precisa é só Sim, segurar no kimono. só. exato. Depois E dali, aí, eu tô depois ali, ligado o que eu resto ele imagino. se Sim. vira. Ele consegue sentir o cara, e é isso, cara. Ele fala que tem os caras que perdem pra ele lá, pegar, viu? Não, com certeza. É igual os caras vai lá e perde pras minas também, pega ar, tá ligado? Ou mesmo perde pro magrelo aqui, tá Sim, ligado? né? Os caras pegam ar, tá ligado? Fala, pô, esse magrelo aí, velho, não é possível. Pô, grandão, o cara faz aí lá, crossfit, fala, vou assar esse magrelo. Consegue Ligado? conciliar de boa, mano, jiu-jitsu? Consigo, cara. O máximo possível eu tento treinar o máximo possível. Quando eu não tô com coisa da banda, eu tento treinar. Uma galera fala, pô, quando que você colar aqui na minha cidade, vem treinar. Eu falei, mano, mas não dá. A gente tá em turnê, mano, é impossível, cara. E aí, o pessoal acha que, tipo, você chega na cidade, vocês vão passear. tal, Mano, não é se eu, isso. eu vou tentar dormir se eu puder, tá ligado? Porque tem show pra fazer, tem passagem de som, as viagens, tá ligado? É super difícil, tá ligado? É muito difícil. Sim. Então, mas quando eu tô em São Paulo, normalmente a gente chega na segunda até quinta, sexta-feira, eu tô na academia treinando ali. E eu moro 3 quadras da academia, então Sim. Aí tá tô lá tranquilo, sempre. né? Tô lá sempre. E eu nunca parei, desde quando eu comecei ali, eu parei. Já Já pode tô... descarregar também, além da Total. banda? Às vezes vocês estavam com as paradas da Ajuda, banda, aí você vem, tipo... não, ajuda a descarregar de tudo ali, tá ligado? Uhum. Eu volto leve, até os dias que eu apanho, só apanho, tá tudo certo também, eu Certo. volto leve. Sim. Então, puta Gra- terapia, assim. Graças assim, falando de luta, né? A gente teve a luta lá do Bambam com O Popó, né? Sim. E, mano, por um momento a gente achou que o Bambam era o Popó, né? É bom, é da hora postar na zebra, né? Sim, não, mas todo mundo E aposta. às vezes dá Não, certo. e aí é tipo isso, você vê lá o Bambam, você vê os Bambam é maior que o Popó, você fala, Sim. cara, pode ser que seja uma mão, mas, mano, Tem como, né, Mano, mano? não tinha Popó é como, profissional. cara. não tem Anos, como. né? Popó foi Não, é engraçado que você campeão, pegava já. via os vídeos do Popó, não, do Bambam, vou te pegar, Popó. Aí você fala, pô, o cara grandão, com o sangue nos olhos, falando, vai pegar, você fala, pô, o cara não vai falar isso pro Então, Popó à toa. Mas a luta é isso, às vezes É. tem um cara grandão fortão, você fala, mano, não necessariamente vai ser ele que vai ganhar. Então, porque você vê a luta, mano, o Popó, ele é muito rápido, cara. Sim, Ele é então. muito- E ele tem mesmo toda a velho, ele é técnica, rápido. ele sabe o que fazer ali, né? O Bambam não durou nem um minuto. Então, é isso aí, cara. Você pegar os primeiros UFC ali, o Royce Magrelão, pegando uns caras gigantes, ninguém Você chegou a ver leva no pé. aquela do Vitor Belfort lá contra o Vanderlei Silva, aquele debulho Vanderlei, mano? Sim, sim, Pô, eu vi aquele vídeo e fiquei, caramba, mano, não deixou nem o cara respirar, velho. sim. Por isso que o Vanderlei quer revanche com ele até hoje, por causa dessa luta. Mano, mas você vê assim, mano, ele não deixa o Vanderlei respirar, mano. Ele parte pra cima assim que nem cachorro louco, mano. O Belfort já foi um dos caras mais pica do rolê. Você gosta mais de boxe ou de MMA, mano? MMA, porque tem o elemento jiu-jitsu no Sim. MMA, o boxe não tem, né? Sim. Então, pra mim, o MMA faz mais sentido por causa do lance do jiu-jitsu ali dentro. Então, dentro do MMA, eu sempre torço pros malucos do jiu-jitsu. Sei lá, Uhum. Demian Maia, Charles do Bronx. Eu sempre torço pra galera do Gil, assim. Tem alguma luta especial que você lembra, assim? Que você fala, caralho, Cara, Bob Sapp contra o Minotauro. Não sei se vocês estão ligados Sim. nessa luta. Que o Bob Sapp é um gigante. O Minotauro Tô é ligado, Bob grande, Sapp, né? mas o Bob Sapp é gigante, cara. Não sei se você tá ligado aquele filme do Adam Sandler que eles estão presos. Ah, o Joga o futebol Bage. americano? Isso. Sei. O Bob Sapp tá lá. Ele é um daqueles. Ele é um gigante. E ele, mano, tá massacrando o Minotauro. No final, o Minotauro vai lá e pega o braço do Bob Sapp. Você fala, não é possível, cara. Essa luta eu não vi, vou ver Assiste depois. Minotauro, mano, você fala.
Acho que a primeira coisa que o Bob Sapp já chega, mano, o Minotauro acho que vai tentar dar um double leg, ele pega, dá um pilão, tipo do Zangief, tá ligado? Bate de cabeça, assim, ó. Você fala, caralho, velho, o cara é gigante. Mano, não é possível, pareceu fácil. Você falou, mano, o Minotauro não vai durar 2 minutos, velho. Nossa, o Midollar foi ganhou, né? Ele foi lá e ganhou, cara. Caralho. Pô, mano, o que você pode falar, assim, pra galera, assim, que, pô, tem vontade de fazer uma luta, treinar, mas tem vergonha de ir pra academia? Cara, eu falo, vai lá, cara. Esse lance de. Já foi muito esse lance de pit boy, de briga, de violência. Cara, o que tem de mina na minha academia, criança, tá ligado? E treina com a gente, não tem um treino só de mina, tá ligado? Hoje em dia virou um lance muito mais tranquilo, assim, não tem esse É porque às vezes lance. o cara, tipo, é meio magrelo, meio assim, meio, tipo, gordinho lá, tipo, puta, eu quero ir, mas os caras vão ficar olhando pra mim, vai ficar, tipo, pô, Mas sabe? então, aí todo mundo que chega na academia magra fala, mano, ó eu tô aqui, virei faixa preta, então dá, cara. Uhum. Só precisa ter um pouco de persistência ali, porque o negócio não é fácil. Assim, luta não é pra todo mundo. Eu indico, gosto, mas eu sei que não é pra todo mundo, nem todo mundo vai se conseguir dar bem ali. Mas não é uma questão de violência, não. Hoje em dia já Sim. mudou muito. Não tem mais esse elemento de violência, assim. É porque É bem mais aqui tranquilo. nos anos 90, lá nesse bagulho de speedball, o Os bagulho pit- era, era tipo, foda ali, era difícil ali, espantava muita gente da academia. E o próprio jiu-jitsu, ele era um lance um pouco mais violento ali. Ele expulsava muita gente ali. Você chegava lá e falava, vou te escovar hoje aqui, você vai chegar amanhã, eu vou te escovar amanhã. Só continuava que era muito chato mesmo, tá Uhum. ligado? Mas hoje não, hoje não vou te escovar, vou te escovar de leve aqui, mas vou te explicar como é que funciona, tá ligado? Tá ligado? Ó, é assim, só vou botar você, ó, é assim que funciona, mas ó, tá. Agora eu vou te explicar o que eu fiz pra não. Também não tem graça, sabe? Eu vou chegar e ficar batendo em alguém que não sabe. Não tem graça. Então, Ou tinha um cara na escola lá, um moleque na escola lá, ele, pô, na quinta série lá, ele, pô, todo mundo zoava ele lá, mano, de boa. Ou chegou na sexta, na sétima série, começou a fazer jiu-jitsu, mano, começou a tomar umas mãos, conheceu assim, mano. Foi, cara, ele encheu, pior que ele pegava todo mundo que enche o saco dele, mano. Foi a vingança. É a vingança. mas é isso, igual eu falei, cara, eu nunca arranjei treta na rua, Sim. nunca briguei, né? Academia Não, mas ninguém briga. eu vejo assim mais a galera que faz hoje em dia ser muito mais bem diferente do que era antigamente, né? Sim, mudou Ela vai mais bastante, mudou bastante. Pro pelo lado do lance esporte, é, fitness, espiritual, tá? sim. Então eu indico pra todo mundo. A filha do meu amigo do Bigorna tava fazendo, criança. Eu indico pra todo mundo, assim. É um lance bem. Ajuda não só fisicamente, mas esse lance de te dar uma autoconfiança, tá ligado? Você fala, mano, eu venho aqui, apanho desses malucos, consigo me virar. Pô, na rua aí, qualquer lugar, eu sei que eu me sinto confortável, eu sei que não funciona, tá ligado? Mas teve, Eu sei me sentir confortável te- no te- desconforto ali. teve um amigo meu, o vovô, né? O Caio começou a fazer luta também, né? O vovô. Ele falou pra mim, ele tá falando pra mim, falou assim, "Ô, é tipo assim, que às vezes você fica meio, pô, você não faz luta, você não treina, você fica meio inseguro, assim, né? Quando acontece algum tipo de situação, você fala, pô, eu não treino, não brigo e tal. Uhum. Aí ele falou assim, quando você começa a treinar, você começa a ficar mais seguro pra essas É, coisas, assim, tipo, você não fica mais assustado. e não é nem de usar, porque É, eu tem de nunca usar, usei, cara. tipo, Nunca usei, nunca precisei mais usar. autodefesa mesmo pra parada. Mas assim. mas você fica mais tranquilo, você sabe que, tipo, e é isso. Se acontecer alguma coisa, eu consigo me É, segurar aqui, né? E você também já tá mais acostumado a passar perrengue e saber que dá pra sair do perrengue ali, tá ligado? Uhum. Perrengue Pode de- crer. É isso aí. Moderno, antes da gente finalizar aqui, a gente vai para aquelas 3 perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Moderno, se pudesse salvar 3 discos. Caralho, velho. 3 discos e um que você gravou. Um que eu gravei, cara. Pô, Ele vamos vai lá. 3 discos mais um que você gravou. Ele era no final, né? Então- Tem a surprise. Ah, Não era mas assim é- jogar. São 3 discos, mais do que eu gravei são 4. É, são 4. Tá, o que eu gravei vai ser o Bozo. Mas aí eu vou explicar por quê. Porque se não é o Bozo, não existe nenhum outro disco dali pra frente. Sim. Tá, fim do mundo acabando, você vai Os outros uma 3 ilha, discos. uma ilha deserta, tem que salvar 3 discos. Tá, cara, o primeiro do Ramones. Primeiro? Primeirão? Primeiro no Ramones, com certeza, cara. Que Eles falam- também, se não o Ramones ali, não tem muita coisa. Vou. Tá ligado que eles abaixaram o BPM desse disco, né? Sim. Era mais sim. rápido, né? Eles abaixaram Cara, o vou BPM. salvar um dos Beatles também, porque sim, eu gosto muito do Abbey Road, assim. Sim. Então, se não é o Beatles também, não tinha nem Ramones, não tinha quase ninguém. E aí, cara? Boa pergunta, cara. Não sei. Vou salvar um do Lego Egon, porque eu gosto do Lego Egon, o Rick fica me zoando que eu gosto de Lego Egon, mas vamos salvar o Qual? Let's Talk About Feelings do Lego Egon. Esse é o É o que tem a mina. A mina. É, que tem o May 16 e tal. Uhum. Eu Sei. gosto muito São os daquele que três? tem um. Acho que um cavalo, né? Um cara. Ou é azul, assim. Ah, é o Blaze. É o Blaze. Caralho, é o Putz, Blaze. Eu ele já não gostava do Blaze, não, cara. Não? Mas eu já acho ele escuto, eu acho muito legal. bom, cara.
É, o Blaze é legal. Não, hoje eu escuto o Blaze e eu acho legal, mas não É gostava não. engraçado que tem umas bandas que quando você é mais novo você não gosta, Uhum. né? Aí depois você fica mais velho e fala assim, pô, Não, era eu legal. sempre fui fã do Lego Ego, mas Uhum. tipo, Blaze e Resolve, na época que eles lançaram, não me pegou. Aí hoje eu escuto e falo, caralho, puta disco, tá ligado? Sim. E o do que você gravou seria o Quem O Matou o Bozo. É, porque se não fosse o Bozo, não ia ter os outros discos, não ia ter Sugar, não ia ter Dead Fish, né, cara? Tá boa. Sim. Moderno, obrigado por você ter topado pelo papo, mano. Espero que você tenha agradeço. gostado. Cara, satisfação pra caralho, tipo, pô, você colar aqui pra cá pra gente poder conversar, falar sobre Coelho Limão, Dead Fish, Sugar Cane. Eu agradeço. Mano, muito obrigado aí por você ter participado. Valeu o convite aí, brigadão. Valeu. É isso aí. É isso, hein, mano. Agradeço também. Porra, que nem eu te falei, eu já te vi várias vezes no palco tocando. O Coelho ali fez parte da minha juventude. O Dead Fish também fez, mas hoje você tá lá. Eu acho que fico Aham. feliz pra caralho de você tá lá e tá seguindo sua carreira musical, ter dado andamento, né? Sim. Você, por mais que tenha tido aquele lance ali que a gente trocou ideia da cena lá, você conseguiu manter a sua Aham. trajetória aí, é bem legal e é só o começo. Uhum. Desejo muita coisa bacana Valeu, aí que vai brigadão. vir. Fechou, mano? Vocês Da hora você também ter aí, vindo. cara. Valeu. Valeu, obrigadão. E tamo Obrigado. junto. E é Nóis. isso. Queridão, obrigado. Mais um episódio. Pô, eu que agradeço aí, mano. Eu sou suspeito a falar, né, mano? Tipo, eu até vou, talvez me corrigir. No começo eu falei nostalgia porque, pra quem não sabe, eu tinha uma banda lá atrás, na época que o Coelho tava em ativo. Então eu já dividi muito palco aí Opa. com o Moderno. E ele sempre foi um cara muito gentil, muito gente boa aí no rolê, tá ligado? Já tocamos bastante junto, né, Sim, querido? sim, pra caralho, pra caralho. E é só orgulho e, mano, fico feliz de você ter comparecido aqui. A gente Valeu, ter poder obrigado. de trocar essa ideia aí. É nóis. É isso. A gente encerrando mais o Dona Mara Cash. Valeu você que ficou até o final. Compartilha, dá o like. Tem nosso QR Code também aí. Quiser dar um donate, a gente aceita de bom grado. Tem nossas redes sociais também. A gente tá no Instagram, no Facebook, no TikTok também. E também estamos nas plataformas de música, no Deezer, no Amazon Music, no Spotify. Não consegue ver o episódio? Coloca lá na sua plataforma de música preferida, vai fazer suas coisas enquanto você ouve o episódio do Moderno aí, junto com a gente, conhecer a história dele. E o canal de cortes também tá rolando, né, mano? É isso, Rafoca. Canal de cortes aí. Pra você que não consegue assistir o episódio completo, a gente vai deixar lá os melhores momentos. Lembrando que finalizando aqui, já vai estar disponível lá os cortes com o Moderno lá no nosso canal de cortes. Dona que- Mara Cortes Oficial. Eu queria dar uma deixa aí pro Moderno também divulgar aí as redes sociais do Dead Fish Sim, aí, claro. por pra favor, galera ir seu Instagram acompanhar. também, Cara, mano. no Galera que quer Instagram, acompanhar Igor você lá. Tsurumak ali, Dead Fish Oficial também. E é isso, cara. A gente se vê na estrada aí, Dead Fish tá Aham. sempre tocando, sempre lançando coisas. Então, vocês me trombarem na estrada aí, vem trocar uma ideia aí que Demorou. é nóis. É nóis. Tamo junto. Valeu, Moderno. E aí, Novamente, valeu, obrigado. Valeu. Valeu, galera. Encerrando mais um. É nóis. Valeu. Falou. Falou!